Eu fiz o curso Mestres do Enem e passei em indumentária na UFRJ. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula dos Mestres do Enem. Se você está estudando para o Enem, para vestibulares, ou talvez como reforço na escola ou na faculdade, tenho certeza que esse material vai te ajudar muito. Mas eu sei o que você está pensando. Primeira coisa que você faz quando clica num vídeo de 2 horas e meia. Será que vale a pena ver um vídeo de 2 horas e meia? Sendo que hoje em dia tem chat GPT? Tenho certeza que se passou isso na sua cabeça por alguma fração de segundo. Olha só, vou te mostrar aqui para você o que é o Mestres do Enem, quem sou eu, o criador dos Mestres do Enem, e aí você decide se vai assistir essa aula daqui. Mas eu já lhe aviso, não é só esta aula daqui que está saindo no YouTube não, tá bom? O Mestres do Enem é o meu curso completo de Matemática, Física, Química e Biologia que está saindo gratuitamente aqui no canal do YouTube. Opa, peraí, é um cursinho online completo de exatas que vai sair no YouTube? Sim, senhor, e positone! Tá saindo todas as aulas dos Mestres do Enem, que é o meu curso de Matemática e Ciências da Natureza para o Enem, aqui no YouTube. Vou te explicar sobre o que é os mestres e, bom, basicamente te pedir para se inscrever no canal, porque aí você vai conseguir acompanhar as outras aulas. Meu nome é Humberto Manarino, mas você pode me chamar de Bebeto, então muito prazer. Eu sou youtuber de educação, tenho mais de 10 anos, faço vídeo de Enem, de vestibular, de matemática, de ciências principalmente, e já ajudei muita gente a entrar na faculdade, a aprender exatas. Há mais de 10 anos eu faço isso e em 2020 eu lancei o meu curso Mestres do Enem. Era um curso intensivo de matemática e ciências da natureza voltado para pessoas que tinham pouco tempo de estudo. Eu precisei, para fazer o Mestres do Enem, desenvolver um método de explicar de uma maneira mais intensiva, mais direto ao ponto, sem ensinar as besteiras de cursinho que são só enrolação, por isso que conseguiu ajudar muita gente, alunos pagantes. Foram mais de 30 mil alunos ao longo desses últimos anos. Então olha que especial você poder estar assistindo aqui de forma gratuita no YouTube, né? Já merece o seu like, já merece a sua inscrição, porque esse material custava R$1.000 por ano, só que agora está sendo liberado gratuitamente aqui para você. Mas peraí, Humberto, 2 horas e meia? Como assim 2 horas e meia é um curso intensivo? Você vai ver, é um aulão de 2 horas e meia para você aprender toda a cinemática. É um aulão de 2 horas e meia para aprender tudo sobre metabolismo energético, sobre DNA. As aulas dos Mestres do Enem são construídas de maneira a ser um grande aulão, conectando muitos assuntos. É para você entender os fundamentos por trás, os porquês, a base, a interpretação de texto. É isso que vai fazer você acertar mais questões, é isso que fez o Mestres do Enem ajudar 30 mil alunos pagantes. E é isso que vai ajudar você agora a ver o Mestres do Enem, entrar na faculdade gratuitamente por aqui no canal do YouTube. A playlist do Mestres do Enem completa está aqui e o último aviso que eu tenho que dar para vocês, antes de vocês irem assistir a aula, é por que eu decidi liberar o Mestres do Enem de maneira gratuita. Você quer fazer o Enem no ano que vem? Não quer, né? Você quer fazer o Enem daqui a 2, 3 anos? Não! Você quer fazer o Enem, entrar na faculdade e falar chega de vestibular? Não aguento mais vestibular? Pois é, eu tô nessa também. Eu fiquei há mais de 10 anos só falando de Enem, SISU, matemática, ciência. Cansei de falar disso, pessoal. Já gabaritei o Enem, agora tem que sair gratuito para ajudar o máximo de pessoas possível e a gente seguir a nossa vida. Como que eu tô seguindo a minha vida? Vamos trabalhar no que importa, pessoal. O livro Meu Professor é um ET é o que eu tô super empolgado para mostrar para vocês quando isso sair de verdade. Quando tiver o livro em mão, vocês, vou fazer um vídeo, um estardalhaço. Eu tô super animado para lançar esse livro educativo, infantil, infanto-juvenil, educativo de aventuras no espaço. O aluno, o Bebeto, que é o Bebeto, né? Sou tipo eu, vai ser levado para o espaço pelo professor Isaac Newton e lá no espaço ele vai aprender ciência, vai aprender matemática, truques de matemática, sobre as galáxias, sobre gravidade, sobre aquecimento global. Muito aprendizado, vai ser um livro educativo para as crianças, só que também cheio de piadas, cheio de aventuras. Eu acho que não existe um livro assim hoje em dia e que mistura educação com diversão e vai ser um jeito incrível de eu começar esse meu novo projeto de vida, que é trabalhar com entretenimento de educação. É o que eu mais gosto de fazer, é a parte da brincadeira, é a parte da palhaçada, é a parte da risada, que eu tenho certeza que vocês que já viram os mestres, vocês sabem que eu faço um monte dessas besteiras, é porque é o que eu mais gosto de fazer
E escrever é a minha nova forma de levar a educação para o mundo e transmitir a minha mensagem. Eu espero contar com o apoio de vocês quando eu lançar o meu livro. E enquanto não lança, o seu apoio aqui é dar o like neste vídeo, se inscrever aqui no meu canal do YouTube e, se você puder, né, tem os botões de apoiar o canal aqui embaixo, com o que você quiser apoiar, tenha certeza que vai ser muito bem recebido. E, bom, é isso, boa aula para vocês, né? Espero que vocês gostem dessa aula dos mestres do Enem. Lembrando que tem também esta apostila aqui, pessoal, que é um PDF gratuito, também pelo link aqui na descrição. É um PDF com todos os resumos e mapas mentais de todas as aulas dos mestres do Enem e tem algumas questões do Enem também que foram de cada uma das matérias. É um excelente complemento a essas aulas aqui. Baixem o PDF, está gratuito aqui na descrição. Obrigado, bons estudos para todos vocês e a gente se vê por aí. Quando eu lançar o meu livro, eu vou convidar vocês para o lançamento. Valeu! Eu fiz um mestre do Enem e passei em engenharia na USP. Fala, rapaziada, sejam bem-vindos, vindas agora ao nosso complemento da aula de reações químicas. Eu nem tô chamando isso daqui de uma aula 5, porque ela vai ser uma parte 2 do que a gente falou em equilíbrio químico, em reações químicas. Agora nós vamos nos focar na parte de ácidos e bases, sais e óxidos também, as funções inorgânicas, só que o mais importante, o equilíbrio dos ácidos, né? pH, como aumentar, como diminuir o pH, que é o que o Enem mais gosta de cobrar. E como eu estava regravando, resolvi trazer ainda mais aprofundado, né? A parte 1 da nossa aula ficou super completa, então estou trazendo aqui até como uma aula à parte, vamos colocar assim, mas tem toda a relação com a aula anterior de reações químicas, tá bom, gente? Hoje nós vamos falar do pH, principalmente da quantidade de íons H+, de íons OH-, para tornar o meio mais ácido, mais básico, e tudo isso, gente, tem a ver com equilíbrio. Eu vou mostrar para vocês aqui, recapitulando a ideia do equilíbrio, o equilíbrio que a gente vai usar agora para toda esta aula, a autoionização da água. O equilíbrio que vocês têm que ter em mente de agora em diante para sempre é o da autoionização da água. Gente, a molécula de água, H2O, simples. Só que a molécula de água ela é capaz de se auto-ionizar. É pouquinho, tá certo? A constante de equilíbrio dessa reação aqui é bem pequena, eu já vou te dar o número para vocês, mas lembrando, né, se a constante de equilíbrio é bem pequena, significa que esse equilíbrio está pouco deslocado para esse lado daqui. A água, ela consegue se auto-ionizar em H+ e OH-? Consegue, mas bem pouquinho, e o número exato eu já vou dar para vocês. Só que o ponto é, ela consegue se auto-ionizar. Então o que antes era uma molécula sem carga, se quebrou, vamos colocar assim, se ionizou, auto-ionização, em íon H+ e hidroxila. Caso você quisesse dar uma olhada nas estruturas, né, moleculares, teríamos isso daqui. Claro que a molécula de água, o oxigênio tem 6 elétrons ao redor, faz uma ligação com hidrogênio, outra ligação com outro hidrogênio, e ficam 2 pares de elétrons livres, né? Isso daqui é o que a gente falou lá na aula 2 de Química, sobre as estruturas moleculares e tudo mais. Suponho que você já tenha visto essa aula, né? Porque é importante assistir sempre tudo na ordem. O que acontece, pessoal, é que ela se divide em H+ e OH-. Esse símbolozinho assim é só para não colocar um colchete inteiro ao redor do OH-, às vezes eles colocam só aquele símbolozinho ali para dizer que isso tudo tem uma carga negativa, porque está com um elétron a mais. A questão é, não é isso daqui na verdade. Vocês sempre vão ver H+ e OH-, só que não tem H+ solto lá. O que é o H+? É um átomo de hidrogênio, que só tem um elétron, que perdeu o elétron. Então, na verdade, o H+ é só um próton solto. O próton não fica solto lá na solução. O que acontece de verdade é que vai chegar uma outra molécula de água aqui. Vai chegar uma outra molécula de água que tem um par de elétrons sobrando, tem até 2, né? Mas o que ela vai fazer vai ser pegar um desse par de elétrons aqui e fazer uma ligação dativa com o nosso próton, que estava precisando de 2 elétrons para se estabilizar. Então é esse o íon que se forma. Na verdade, o H+, sempre que você vir H+, na verdade eles estão falando do íon H3O+, que é o íon que eles chamam de hidrônio ou hidroxônio. Mas você não vai precisar disso, é só que você precisa ter em mente que não fica o próton solto, tá certo? Mas tanto faz, todo mundo coloca em forma de H+, então pode deixar em forma de H+ mesmo, ok? Esse íon H+, é o responsável pela acidez do meio. Esse íon OH-, que é chamado de hidroxila, eu acho que vale a pena até escrever aqui,
Esse íon H- é a hidroxila, esse íon H+ é o hidrônio ou hidroxônio. Esse OH- vai ser responsável pela basicidade e o H+ vai ser responsável pela acidez. Como você pode perceber aqui, tem tanto um quanto outro. Então, na água pura, a quantidade de íons H+ vai ser igual à quantidade de íons OH- e, consequentemente, a água pura vai ter um pH neutro. A questão é, se eu colocar mais íons H+, eu vou deixar o meio mais ácido. Se eu jogar mais íons OH-, eu vou deixar o meio mais básico. E é isso que a gente vai ver aqui a partir desse equilíbrio químico, que, como eu falei para vocês, tem um número, né? Tem a constante de equilíbrio dessa reação química daqui. Lembrando o que é a constante de equilíbrio? É o Kzinho. E essa constante de equilíbrio é dada por produtos dividido por reagentes. Foi o que a gente viu na aula de reações químicas. Então, vou mostrar aqui para vocês a fórmula e a gente vai deduzir o que tem de particularidade nela. Essa daqui é a fórmula da nossa constante de autoionização da água, mesma coisa, um produto vezes o outro dividido pelo reagente, e pelo fato de ser uma autoionização da água, e a água é extremamente importante, eles têm até um nome especial para esse K, que é o K da água, K de water. O Kw é dado por concentração de hidrônio vezes concentração de hidroxila dividido por concentração de água. A questão, gente, estou falando a questão demais, né? Tá virando um tique aqui. O ponto, pessoal, é que a concentração de água líquida não muda. Vamos lá, se eu tenho um pote de água, vou colocar assim, 1 litro de água. 1 litro de água. A concentração de água líquida não vai mudar. Se mudar, vai mudar muito pouco por causa dessa ionização aqui ser muito pequenininha. Então a concentração de água permanece praticamente constante e igual a quanto? Vamos calcular a concentração de água? Você já fez isso em algum momento? É engraçado, né, pensar concentração de água. Mas vamos lá. Se 1 litro de água tem exatamente 1000 gramas, 1000 gramas de água, isso daqui a gente pega da densidade, né? A densidade da água é 1000 gramas por litro, ou então 1 grama por centímetro cúbico. Essa daqui é a massa de água e a gente sabe, gente, a massa molar da água. Porque a massa molar do hidrogênio é 1 grama por mol, a massa molar do oxigênio é 16 gramas por mol, então a massa molar da água é 2 hidrogênios mais 1 oxigênio, 18 gramas por mol. Uai, se 1 mol tem 18 gramas, 1000 gramas são quantos mols? É só você fazer a sua regra de 3 no cantinho e a gente consegue calcular efetivamente a concentração de água na água. 1 mol tem 18 gramas, assim como quantos mols? Tem 1000 gramas. Lembrando, de novo, que para a regra de 3 você não precisa colocar o seu x desse lado aqui. A única coisa na hora de você estar montando a sua regra de 3 é mol está junto com mol desse lado e grama está junto com grama daquele lado. A mesma unidade de medida do mesmo lado. Aqui a gente faz a nossa regra de 3, o produto cruzado, né? Produto cruzado, 1 vezes 1000, é a mesma coisa que 1000, é igual a 18 vezes x, 18 vezes interrogação. Interrogação é aproximadamente 55,5 mols por litro. Mols por litro. Então a concentração de água na água é 55,5 mols por litro. Essa concentração não muda, gente. Essa concentração vai ser uma constante. Então por que raios eu vou colocar uma constante na fórmula de um negócio que já é constante? Então, para a autoionização da água, a gente não considera a própria água. O equilíbrio químico, a fórmula do nosso Kw, é só o produto de H+ pelo OH-. Essa é a nossa fórmula. E tem um valor para isso, valor de Kw. O valor de Kw é igual a 10 elevado a menos 14. Percebe, né? Um número bem pequeno, 0,000000001. Um número muito pequenininho, por isso que eu falei para vocês que a água pouco se autoioniza. Esse equilíbrio químico, na verdade, se a gente fosse colocar com o tamanho das setinhas, seria mais ou menos assim, ó. Seria mais ou menos assim. Não, você não precisa contar na proporção, essa setinha tem tantas dessa setinha. É só uma representação geral dizendo que está pouco deslocado para lá e muito deslocado para cá. E eu só calculei a concentração da água aqui de curiosidade, tá bom, gente? Só para mostrar para vocês que era um valor constante e por isso eu posso desconsiderar na hora de fazer o cálculo da constante. Por isso a constante de autoionização da água, o Kw, é só dado por esse produto daqui. Percebe o seguinte, como é a água que se autoionizou,
a quantidade necessariamente na água pura de H+, vai ser igual à quantidade de OH-, porque é a própria água que se auto-ionizou, não vai surgir mais H+ do que o H- do nada. As quantidades na água pura disso e disso são iguais. Então qual é a concentração de H+ e a concentração de OH- na água pura? Se o produto deles tem que dar 10 a menos 14, o valor de cada um deles tem que ser quanto? De H+ tem que ser 10 a menos 7, de OH- também tem que ser 10 a menos 7, para que quando eu multiplicar 10 a menos 7 vezes 10 a menos 7, fique 10 elevado a... Aí você soma os expoentes, né? Fica menos 7 menos 7, que é igual a 10 a menos 14. Aqui as propriedades, né, de potências que a gente viu na aula 2 de matemática básica aqui do curso. A concentração de H+ é 10 a menos 7 na água pura e a concentração de OH- também é 10 a menos 7 na água pura. Humberto, é por isso que o pH neutro é o pH 7? Sim, é exatamente por isso. O pH neutro é o pH 7 porque é justamente o expoente da concentração do H+. Eu vou mostrar a fórmula do pH aqui para vocês, potencial hidrogênio iônico, mas no fundo, é justamente esse valorzinho daqui. É por isso que o pH neutro é o pH 7. Necessariamente, pessoal, que nem eu falei para vocês na última aula da constante de equilíbrio, necessariamente o pH neutro vai ser o pH 7? Não, né, pessoal? Essa constante de equilíbrio aqui é para uma temperatura específica. Se eu não me engano, é para 25 graus Celsius, tá? Temperatura ambiente. Enfim, é para uma temperatura padrão, tá certo? Então, se variasse a temperatura, o que estaria acontecendo? Essa constante de ionização iria mudar. E o pH neutro, para outras faixas de temperatura, não vai ser o 7. Tá? Mas para os nossos cálculos, sempre para o Enem, nós vamos considerar uma temperatura em que essa constante de ionização vai ser essa mesma, então sempre para o Enem pH neutro vai ser o pH 7, ok? Mas nem sempre, caso você vá fazer vestibular mais aprofundado, vai ser esse valor, então vale a pena você ter sempre em mente esse detalhezinho. E o que eu quero deduzir agora com vocês, gente, é o que acontece se eu jogar um ácido nessa minha água ou eu jogar uma base na minha água. O que vai acontecer? Inicialmente, a concentração de H+ é igual à concentração de OH- na água pura. Se estiver pura, a concentração de H+ vai ser 10 a menos 7 e a concentração de OH- também vai ter que ser 10 elevado a menos 7 mols por litro, né? Estamos sempre falando em concentração em mols por litro. 10 a menos 7, 10 a menos 7. Agora, se eu despejasse ácido clorídrico na água, o que iria acontecer? O HCl. O HCl, que é o ácido que a gente já até falou bastante na aula anterior. O que faz o HCl? O HCl se ioniza em H+ e Cl-. Ou seja, se eu jogar um ácido na água, eu estou aumentando a concentração de H+. O que vai acontecer necessariamente? Se a constante da água é uma constante, esse número não varia. Então, se eu aumentar a concentração de H+, o que necessariamente vai ter que acontecer? O equilíbrio da água aqui vai ter que se deslocar para a esquerda, vai ter que consumir mais desses OH- para tentar compensar esse excesso de H+ que vai ter no meio. Então a concentração de hidroxila vai ter que diminuir para tentar consumir um pouco do excesso desse H+. Entrou mais H+, para manter a constante, vai ter que baixar a concentração de hidroxila. Se, por exemplo, eu disser para você que eu joguei um ácido e tornei esse meio de concentração 10 elevado a menos 2 concentração de H+. 10 a menos 2 é muito maior do que 10 a menos 7, né? Porque 10 a menos 2 é 0,01. 10 a menos 7 é 0,000001, né? Então, é muito menor do que esse valor. Eu aumentei a concentração de H+, então o que tem que acontecer? Diminuir a concentração de hidroxila, de forma que esse produto sempre dê 10 a menos 14. Então, qual que vai ter que ser a concentração da hidroxila caso a concentração de H+ seja 10 a menos 2? Vai ter que ser 10 elevado a menos 12. Para que o produto 10 a menos 2 vezes 10 a menos 12 continue dando sempre o 10 a menos 14. Agora faz de conta que ao invés de eu despejar ácido no meu meio, eu despejei uma base bem forte, a soda cáustica, por exemplo. NaOH, que a gente vai falar nessa aula daqui sobre ácidos e bases, né? Mas já introduzindo. Quando eu coloco o hidróxido de sódio no meio, ele se dissocia para formar íon sódio e hidroxila.
se dissociou. Agora eu aumentei aqui a concentração de hidroxila. Estou aumentando a concentração de hidroxila. O que vai ter que acontecer com esse meu equilíbrio aqui para manter essa constante de equilíbrio? Se eu aumentei a concentração de hidroxila, vai cair a concentração de H+, para manter, para que esse produto se mantenha 10 elevado a menos 14. Então, se a concentração de hidroxila for para, sei lá, 10 a menos 4, 10 a menos 4 é 0,0001, né? Então é maior do que 10 a menos 7. Se for 10 a menos 4 a concentração de hidroxila, qual que vai ser a concentração de H+? 10 elevado a menos 10, para que esse produto sempre dê 10 a menos 14. Se não mudar a temperatura, sempre vai ser esse valor aqui. E para o Enem, você nem precisa pensar em temperatura. Vai ser sempre 10 a menos 14, então esse produto vai dar sempre 10 a menos 14, ok? Então se eu despejar ácido, eu estou aumentando a concentração de H+, se eu jogar uma base, eu estou aumentando a concentração de OH-, e o que acontece com o outro ânion, ele vai ter que baixar ou aumentar para compensar esse aumento ou diminuição dos íons OH- ou H+, sempre nesse equilíbrio químico que vai dar essa constante. E agora o pH especificamente, gente, o potencial hidrogênio iônico, e o POH também, né, que a gente também vai medir, mas o Enem sempre vai falar em forma de pH. O POH é só a extensão do pH. Vou mostrar para vocês. pH significa potencial hidrogênio iônico, potencial dos íons hidrogênio, vamos colocar assim. Quanto menor for o pH, mais ácido o meio é. E é isso que confunde as pessoas, porque as pessoas podem pensar, poxa, se o pH mede a quantidade de H+, quanto maior for o pH, mais H+ vai ter, né? Só que não, é justamente o contrário. A fórmula do pH é dada por menos log da concentração de H+. Nossa, Humberto, logaritmo, que complicado. Para que eu vou usar o logaritmo? O que é o logaritmo? Qual que é a pergunta que eu faço quando eu estou colocando log da concentração de H+? Qual o número? O logaritmo tem sempre uma base, quando não aparece a base é 10. Ou seja, log de H+ está me dizendo que 10 elevado a quanto vai dar a concentração de H+? 10 elevado a quanto vai dar 10 a menos 7? Menos 7, né? Então menos 7 é o próprio 7. Basicamente, menos log de H+, está falando qual que é o expoente do 10 aqui trocando o sinal. Qual que é o expoente do 10 aqui trocando o sinal? 2. Qual que é o expoente do 10 aqui trocando o sinal? 10. Então o pH 2 significa que a concentração de H+ é 10 elevado a menos 2. Da mesma forma, o POH é menos log da concentração de hidroxila. É a mesma coisa. Qual é o expoente do 10 aqui trocando o sinal? 7. Qual o expoente do 10 trocando o sinal? 12. Qual é o expoente do 10 trocando o sinal? 4. Você vai perceber que, da mesma forma que concentração vezes concentração dá 10 a menos 14, concentração vezes concentração dá 10 a menos 14, 10 a menos 14, pH mais POH sempre vai dar o próprio 14. pH mais POH, 7 mais 7, 14. 2 mais 12, 14. 10 mais 4, 14. Porque é a mesma ideia, né? É até a mesma operação matemática, só que colocada de formas diferentes. pH mais POH sempre vai dar o 14 e as concentrações multiplicadas sempre vão dar o próprio 10 elevado a menos 14. Por isso que o pH neutro é 7, né, pessoal? Porque o POH neutro também é 7. E eu quero mostrar para vocês aqui, isso não seria tão importante para o Enem, mas como a gente está se aprofundando um pouquinho mais, não custa reforçar, né? Que nem eu mostrei aqui para vocês, pH, POH, esse P, gente, é até bem importante, porque vocês podem ver, ao invés de Ka, Kb, Kw, vocês podem ver pKa, pKb, pKw. O que é esse pKa, pKb, pKw? Vou mostrar para vocês aqui que é o mesmo princípio de pH, POH. Agora eu quero só deduzir um pouco mais com vocês sobre isso do pH, né, gente? Trouxe o equilíbrio aqui de autoionização da água, suponha que eu joguei base naquele meio, ou seja, eu aumentei a concentração de OH-, consequentemente eu diminuí a concentração de H+, eu tornei aquele meio básico, aquele meio alcalino.
Aqui a gente pode pensar nos cálculos, né? O nosso pH vai ser justamente o expoente trocando o sinal, 12, e o pOH é o expoente da concentração de OH- trocando o sinal, também 2. O que eu quero que vocês tenham em mente, gente, é que a concentração, vamos colocar assim, de H+, no caso aqui é 10 elevado a menos 12. Só que se fosse em um ambiente bem ácido, vamos fazer de conta que a concentração de H+ chegou a 10 a menos 1. 10 a menos 1 é muito maior do que 10 a menos 12. Uai, Humberto, mas 12 é maior do que 1. É por isso que confunde as pessoas. Por isso que o pH, quanto menor, mais ácido vai ser. Porque aqui o pH vai ser 1. E aqui o pH vai ser 12. Como o pH está nos dizendo exatamente o expoente negativo desse 10, quanto maior for o pH, mais negativo vai ser esse expoente. E, consequentemente, menor vai ser o resultado. Então, quanto maior o pH, menos ácido vai ser. Quanto menor o pH, mais ácido vai ser. Se a concentração de H+ for exatamente 10 a menos 7, ou seja, pH for exatamente 7, isso daqui é um ambiente neutro. Se o pH for maior do que 7, pH maior do que 7, eu vou ter um ambiente básico. Porque a concentração de H+ vai ser menor do que 10 a menos 7, então a de OH- vai ser maior do que 10 a menos 7. E se o pH for menor do que 7, a gente vai ter um ambiente ácido. Como é o caso que eu falei aqui para vocês, né? Se a concentração de H+ for 10 a menos 1, ou 10 a menos 0 até, 10 a menos 2, 10 a menos 3, tudo isso vai dar valores de pH mais baixos do que 7. Quanto mais baixo do que 7, mais ácido vai ser. Se eu tiver um ambiente de pH 5, um de pH 4, um de pH 2, o de pH 2 vai ser mais ácido do que o de pH 5, apesar de ambos serem considerados ácidos, porque os pHs estão na faixa da acidez. O ambiente básico aqui também pode ser chamado de alcalino, tá certo? Um ambiente básico, um ambiente alcalino, é aquele ambiente que tem mais OH- do que H+. Você pode sempre pensar na forma de pH ou você pode pensar na forma de pOH também. Apesar de ser menos convencional, né? No Enem não iria cair, mas a gente poderia pensar que se o pH é 7, pOH também é 7. Porque 10 a menos 7 vezes 10 a menos 7 que dá o 10 a menos 14. O pH sendo maior do que 7, pOH vai ser menor do que 7, porque pH mais pOH sempre tem que dar 14, né? É aquilo que a gente deduziu. Se o pH for maior do que 7, pOH vai ser menor do que 7, e isso caracteriza um ambiente básico. Se o pH for menor do que 7, ou seja, um ambiente ácido, o pOH vai ser maior do que 7. Você pode pensar tanto na forma de pOH quanto na forma de pH, que vai dar na mesma, né? É só você se atentar a essa ideia de que o pH é o expoente negativo tirando o sinal, trocando o sinal. Por isso que quanto menor for o pH, mais ácido vai ser o meio. Aqui eu trouxe o exemplo do ácido acético, a constante de acidez dele é 1,7 vezes 10 a menos 5, então a gente já pode deduzir que isso daqui é um ácido fraco, né? Porque a constante de equilíbrio, a constante ácida, é bem pequena, 10 a menos 5. Tem até um padrãozinho que a gente pode deduzir, uma tabelinha, que diz o seguinte: se a constante de equilíbrio for menor do que 10 a menos 3, esse equilíbrio está pouco deslocado para os produtos. Se estiver entre 10 a menos 3 e 10 a 3, tem uma boa quantidade tanto de reagentes quanto de produtos. O equilíbrio se encontra mais ou menos lá perto do meio do caminho. E se a constante de equilíbrio for maior do que 10 a 3, aí sim está praticamente tudo deslocado para os produtos. Eu encontrei essa tabelinha aqui, é só para vocês terem uma noção, né? Para ver se isso daqui é grande ou pequeno, sem precisar comparar com outras coisas. O ácido acético é um ácido fraco por causa disso, porque a constante de acidez dele é um número bem pequeno. O ponto, gente, é que tanto você pode ver na forma de Ka, a constante ácida, como você também pode ver na forma de pKa. pKa é a mesma coisa, menos log do Ka. O pKb é menos log do Kb. O pKw é menos log do próprio Kw. Ou seja, se o Kw é 10 a menos 14, o pKw é menos log de 10 a menos 14, o pKw é 14.
Então, tanto faz você pensar que o Kw, ou seja, a constante de equilíbrio da autoionização da água é 10 a menos 14, ou pensar que o pKw da água é o próprio 14, tá? Pode pensar das duas formas. Esse Pzinho, basicamente, sempre vai dizer a mesma coisa, menos log de alguma coisa. pKw é menos log do Kw, pKa é menos log do Ka. Vamos fazer a conta aqui, né, gente? Porque, às vezes, quem sabe isso seja importante para você no Enem. Nunca caiu, mas, quem sabe, né? O pKa do ácido acético é menos log de 1,7 vezes 10 a menos 5. E essa continha aqui começaria a envolver propriedades de log, porque eles não deram só um número 10 elevado a alguma coisa. Se fosse, por exemplo, 10 elevado a 5,7, seria fácil de você calcular. O pKa seria, se é 10 elevado a menos 5,7, o pKa seria 5,7. No caso aqui, como é um produto, a gente teria que usar propriedades de log. Vamos recapitular um pouquinho propriedades de log, porque pode ser sempre útil para você, né? Numa questão de matemática, talvez, ou numa própria questão mais difícil de química, essa relação aqui. O pKa do ácido acético é log de um produto é a mesma coisa que a soma dos logs. É menos tudo isso. Então eu vou colocar o seguinte, abrir um parêntesesão para colocar esse produto aqui na forma de 2 logs somados, menos log de 1,7 mais log de 10 a menos 5. pKa, vamos lá, pKa, aquele negócio de expressão numérica mesmo, né? Coisinha simples. Log de 1,7 provavelmente eles dariam para você, eu vou fazer o cálculo aqui na calculadora, mas eles teriam que te dar, você não é obrigado a saber. 0,23. 0,23, log de 10 a menos 5 é justamente a pergunta, 10 elevado a quanto dá 10 a menos 5? É o próprio menos 5, mais menos 5. E não precisa se preocupar com aquele negócio, tem que ser colchete para depois o parênteses. Eu jogo tudo parênteses mesmo, que fica até mais fácil para mim. O pKa, então, do ácido acético é menos 0,23 menos 5 dá 4,77 menos 4,77, porque o número negativo é maior do que o número positivo, então esse resultado vai dar negativo. O pKa do ácido acético é 4,77. Ou seja, seria a mesma coisa que dizer que a constante ácida do ácido acético é 10 elevado a menos 4,77. Esse número e esse número são iguais, tá certo? É só que é mais convencional você colocar na forma de notação científica do que de uma potência quebrada de 10. Mas esses dois números aqui são iguais, o pKa do ácido acético é 4,77. E que nem eu falei para vocês na aula anterior, a constante de equilíbrio, pessoal, quanto maior for a constante de equilíbrio, vamos pensar no caso de ácidos, quanto maior for a constante ácida, mais deslocado para os produtos vai ser, não é? Como o Pzinho, pKa no caso aqui, está sempre falando de menos log de alguma coisa, quanto menor for o pKa, mais ácido vai ser. Quanto maior for o Ka, mais ácido vai ser. Quanto menor for o pKa, mais ácido vai ser. Por exemplo, se eu pegasse o ácido clorídrico aqui, o ácido clorídrico e eu fosse fazer exatamente o mesmo princípio, né? Qual que é a constante ácida do ácido clorídrico, blá, 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 blá. Mas eu já vou pegar aqui o valor do pKa do ácido clorídrico. O pKa do ácido clorídrico é menos 6,3. Olha que brisa, olha que loucura. É negativo o pKa, é muito baixo esse pKa. Significa que o ácido clorídrico se ioniza muito. Porque o pKa ser 10 elevado a menos 6,3... significa que a constante ácida dele é 10 elevado a menos 6,3. 10 elevado a mais 6,3. Olha que constante ácida gigantesca, né? 1 milhão para a constante ácida. Significa que o ácido clorídrico se ioniza muito. É só esse princípio que vocês devem ter em mente, gente. Para o Enem eu não vejo caindo o cálculo de pKa, mas o que eu acho bacana de vocês terem é sempre essa ideia. O pKa, quanto mais baixo ele for, mais ácido o ácido é. O pKb, quanto mais baixo for, mais básica a base é. É o mesmo princípio, né? E sempre que vocês virem pKa, por exemplo, dá uma molécula qualquer e diz, essa molécula tem um pKa de 3,2. Não importa. Viu o pKa, já sabe que aquela molécula vai se comportar como um ácido.
tá certo? Viu o pKa, você já consegue deduzir isso. O número do pKa, já caiu questão do Enem que deu o número do pKa, só que você não precisava do número. Você só precisava ter visto, opa, tem pKa. Então, é um ácido aí. Então, necessariamente, já sei que é um ácido, era essa a única informação que você precisava para resolver a questão. Agora, vamos resolver uma questão aqui, gente, para mostrar para vocês como isso de pH é equilíbrio químico. Não dá para dissociar, né? Tudo que a gente está falando aqui é equilíbrio químico e é importante vocês perceberem quão fácil isso é. Então vamos resolver uma questão bem teórica, bem tranquila, sobre equilíbrio químico aqui, justamente envolvendo H+ e OH-. Os refrigerantes têm se tornado cada vez mais o alvo de políticas públicas de saúde. Os de cola apresentam ácido fosfórico, substância prejudicial à fixação de cálcio, o mineral que é o principal componente da matriz dos dentes. A cárie é um processo dinâmico de desequilíbrio do processo de desmineralização dentária, perda de minerais em razão da acidez. Sabe-se que o principal componente do esmalte do dente é um sal denominado hidroxiapatita. O refrigerante, pela presença da sacarose, faz decrescer o pH do biofilme, placa bacteriana, provocando a desmineralização do esmalte dentário. Os mecanismos de defesa salivar levam de 20 a 30 minutos para normalizar o nível do pH, remineralizando o dente. A equação química seguinte representa esse processo. Aí tem o processo de desmineralização para a direita e o processo inverso da mineralização deslocado para a esquerda. Considerando que uma pessoa consuma refrigerantes diariamente, poderá ocorrer um processo de desmineralização dentária devido ao aumento da concentração de... Essa questão de equilíbrio clássica de Enem, gente. O que está acontecendo? Tem o processo de desmineralização para aquele lado, por quê? Porque a hidroxiapatita, que estava compondo lá os dentes, está se desmineralizando, virando ânions aquosos, né? Não está mais na forma sólida. É esse o processo da desmineralização. Você poderia até pensar parecido com aquele processo da pilha, né? Da corrosão da pilha. O material que estava sólido se corroeu e virou aquoso. Da mesma forma, aqui o material que estava sólido se corroeu para ficar aquoso. Não é exatamente o mesmo processo, né? Porque no processo da pilha envolve oxidação e redução, mas quando você vê esse negócio do sólido virando coisas aquosas, você pode pensar na forma de corrosão. Está corroendo essa hidroxiapatita aqui nesse sentido. E no sentido contrário, é justamente o inverso, né? Da mineralização. E a pergunta é, se a pessoa toma refrigerante todo dia, que tem o ácido fosfórico, tem o ácido, o que esse ácido vai fazer com o nosso dente? Esse H+ vai reagir com o quê? Esse H+ se junta com o quê? De acordo com o que eu falei para vocês nessa aula daqui. O H+ se junta com... O H+ reage com o OH- para voltar a ser água. OH- voltando a ser H2O. Então, se eu tenho H+ em excesso, eu estou jogando muito H+ o tempo todo ali, eu estou diminuindo a disponibilidade de OH-. Eu estou diminuindo a concentração de OH-. Se eu diminuo a concentração dos produtos, o que acontece com esse equilíbrio químico? E percebe, você não precisa diminuir a concentração de todos os produtos para você deslocar o equilíbrio. Um único produto que você já altere a concentração já vai alterar o seu resultado daquele Qzinho que a gente falou na última aula. Então, diminuir a concentração de um dos produtos faz o equilíbrio se deslocar para formar mais produtos. É aquela ideia da imagem, né, das montanhas que nem eu mostrei para você. Se eu diminuir a concentração aqui, o equilíbrio vai se deslocar para formar mais disso daqui. Então, vai se deslocar mais para a direita, mas no sentido da desmineralização. E a resposta então é, por que isso acontece? Por causa do aumento da concentração de H+, que reage com as hidroxilas, deslocando o equilíbrio para a direita. É isso que o H+ faz. Aqui no caso ele vai reagir com o OH-, voltando a ser água, e diminui então a disponibilidade de OH-, fazendo o equilíbrio se deslocar para lá. Equilíbrio químico, ácidos, é isso que você precisa ter em mente, gente. Pense sempre na forma de equilíbrio e nunca de uma reação unidirecional que fica fácil de você deduzir coisas que o Enem joga em cima de você. Vamos lá, gente. Agora eu vou falar com vocês sobre indicadores ácido-base. Indicadores ácido-base são substâncias que são colocadas em uma solução. Essas substâncias não vão reagir, então elas não vão alterar os nossos processos químicos, mas elas estão lá e elas vão responder à faixa de pH em que elas estão. Tem indicadores ácido-base que são transparentes no meio ácido e coloridos no meio básico. Tem indicadores ácido-base que são mais precisos
precisos, então mudam de cor várias vezes para cada faixa de pH, aí você consegue determinar exatamente qual o pH daquela solução. Tem vários indicadores ácido-base e eu até recomendo que vocês procurem à parte se tiverem interesse sobre cada um dos indicadores, mas no Enem, se for ter uma questão de indicador ácido-base, como foi o caso do Enem 2020 digital, que falou do azul de bromofenol, ele vai ter que falar para você que nessa faixa de pH ele tem uma coloração tal, para que aí você consiga fazer o cálculo, para você conseguir determinar, né? Você não precisa decorar nenhuma faixa de pH para o Enem. Mas vamos lá, vou fazer de conta aqui que eu tenho uma solução de HCl 10 elevado a menos 3 mols por litro. Eu pergunto para você qual que vai ser o pH dessa concentração aqui, desse ácido aqui. Aí você pode pensar, eita Humberto, eu teria que pegar a constante ácida do ácido clorídrico, fazer a conta para ver essa concentração aqui, né? Seria bem elaborado, bem complexo. Não precisa, porque no caso de um ácido muito forte aqui, se a concentração inicial de HCl era 10 a menos 3 mols por litro, depois de ele se ioniza quase que completamente, né? Como a gente já deduziu pela constante ácida dele, depois de ele se ionizar, tudo isso daqui vai ser liberado na forma de H+, então a concentração de H+, vai ser o próprio 10 a menos 3. Então a concentração de H+, vai ser o próprio 10 a menos 3 no caso de um ácido muito forte, né? Então qual que vai ser o pH dessa solução aqui, 10 a menos 3 molar de HCl? pH igual a 3. Se você quisesse calcular o pOH seria 11, né? Para que 3 mais 11 totalize o 14 do pKw da água. O pH é igual a 3. Claro que, gente, se fosse um outro ácido que não fosse ionizar completamente, você precisaria fazer cálculos, né? Mas para o Enem não seria necessário. Então eu estou pegando aqui um ácido qualquer, um ácido forte qualquer, para a gente deduzir isso daqui. Vamos lá, o que eu quero mostrar para vocês faz de conta que eu tenho uma solução aqui nesse pote de fenolftaleína. Fenolftaleína é um indicador ácido-base que fica transparente em meio ácido e quando começa a ficar básico ele muda de coloração e fica rosa. Ou seja, num pH igual a 3, qual a cor da fenolftaleína? Transparente, parece que não tem nada lá. No entanto, se eu começar a titular base, NaOH. Vou titular NaOH. Estou fazendo a titulação de NaOH, ou seja, o hidróxido de sódio. A gente vai falar mais nessa aula daqui sobre as reações de neutralização, mas como eu já pincelei com vocês na aula de reações, né, dá pra gente falar aqui, não é algo totalmente novo. Uma base vai reagir com um ácido para se neutralizar. Então o H+ em excesso vai começar a se neutralizar com esse OH-, esse OH- vai neutralizando os H+ em excesso, então vai fazendo o pH voltar para o neutro, para o neutro, para o neutro, até que chegue um ponto em que esse pote aqui está totalmente neutro. Vamos colocar assim, neutralizou tudo. Então vamos colocar que o pH chegou igual a 7, ou seja, neutro. Consegui neutralizar todo esse HCl. Você poderia até pensar no cálculo, né, que você poderia usar aqui, quanto de NaOH teria sido necessário para neutralizar essa minha solução. Você teria que fazer a conta para ver certinho que a concentração, que a quantidade, melhor dizendo, a quantidade de OH teria que ser igual à quantidade de H+ aqui para um se cancelar com o outro. A gente vai até fazer uma questão de, numericamente, essa pergunta, né? A quantidade de OH- quantidade de H+. Mas, por enquanto, só faz de conta que eu despejei ali a concentração, despejei o NaOH, chegou um ponto que ficou neutro. Essa titulação, gente, se vocês vão fazer em laboratório, vocês têm sempre que ir titulando gotinha por gotinha e sempre agitando o pote. Por quê? Porque senão vai cair gotinha por gotinha aqui, não vai misturar. Então essa parte aqui, vamos fazer de conta que eu estou titulando, essa partezinha aqui ficaria com muito NaOH se eu não misturasse, né, não deixasse tudo homogêneo, então começaria a ficar rosa só essa pontinha aqui, só essa pontinha em cima, e não seria o que eu quero, né? Eu quero ver justamente o ponto em que neutralizou tudo de vez. Então eu tenho que ir misturando, vai neutralizando, vai continuar transparente até chegar a essa faixa de pH. Se eu continuar titulando NaOH, se eu continuar jogando hidroxila,
esse pH aqui vai começar a ficar básico. pH 8, pH 9, pH 10, pH 11, porque eu já neutralizei os ácidos. Se eu continuar titulando NaOH, vai ficar mais básico. Então, depois de ter passado dessa neutralização completa aqui, se eu continuasse titulando NaOH, a solução, assim, ficaria rosa, um rosa muito forte. E aí o indicador ácido-base estaria aí para isso, porque se não tivesse o indicador ácido-base, você não saberia o momento em que chegou ao pH neutro. Você continuaria titulando NaOH lá infinitamente, já teria neutralizado há muito tempo, já teria ficado básico há muito tempo, só que você não teria conseguido ver. Então o indicador ácido-base é justamente por isso. Quando o pH ficar maior do que 7, ou seja, o pH ficar básico, se o pH ficar básico, essa solução aqui de fenolftaleína, tá certo? A fenolftaleína tem essa propriedade, que ela fica rosa em meio básico. Tem outros indicadores que vão ficar de outras cores em um pH específico, cada indicador tem a sua particularidade. Mas, no caso da fenolftaleína, é isso, ele vai ficar rosa aqui. Na verdade, se a gente for muito preciso, ela só fica rosa quando o pH chega por volta de 8, tá? Então, mesmo que o pH tivesse 7 e pouquinho, ainda não teria ficado rosa, mas aí é particularidade. Para o Enem, se pedir fenolftaleína, vocês já sabem que em ambiente básico tá rosa. Em ambiente ácido, tá transparente. Mais uma página do roteiro que se foi, pessoal, que se foi. Agora só falta uma para a gente finalizar aqui com teorias ácido-base. As 3 teorias ácido-base são bem tranquilas, tá certo? A de Bronsted-Lowry é um pouquinho mais complexa porque envolve equilíbrio, mas é tudo a mesma coisa. Ácidos e bases, a gente já até aprofundou bastante aqui o que é ácido, o que é base, o que é pH ácido, o que é pH básico. E para o Enem, na verdade, o mais importante mesmo é o que a gente já viu até aqui. Mas quem sabe cai alguma questão um pouquinho mais específica, né? Então vale a pena a gente se aprofundar nessa ideia. A teoria ácido-base de Arrhenius necessariamente está dependendo de água, porque o Arrhenius falou, a teoria dele, de que um ácido é uma substância que, quando é colocada em água, se ioniza para liberar íons H+, então liberou íon H+ em água, isso daqui é um ácido. Um ácido de Arrhenius, vamos colocar assim. Liberou H+, é um ácido. Liberou H+ em água, tá? Necessariamente em água, meio aquoso. No caso aqui, uma base de Arrhenius é aquela que libera o íon hidroxila. Ou seja, isso daqui é uma base de Arrhenius. Muito fácil, né? Liberou OH-, base. Liberou H+, ácido. E quero aprofundar um pouquinho aqui, gente, um detalhe que às vezes as pessoas deixam passar batido é que o H2SO4 é uma molécula com ligações só covalentes. É um composto covalente. Covalente, ou seja, só ligações covalentes de compartilhamento de elétrons. No caso aqui da base, ela é iônica. Ligação iônica entre o sódio, que já era sódio+, e o OH-, que já era OH-. Isso daqui é uma ligação iônica entre sódio e OH-. Ligação iônica, já houve, né, essa transferência de elétrons aqui, o sódio já perdeu o elétron e o OH já ganhou o elétron. Isso daqui é uma ligação iônica. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque não é só porque tem um OH na sua molécula que você automaticamente vai pensar o que, opa, vai liberar OH. Na verdade, gente, tem OH também nesse H2SO4 aqui. Se a gente fosse desenhar a estrutura do H2SO4, olha só como é que ficaria. Olha só a molécula do H2SO4, do ácido sulfúrico. Não tem OH e OH? Sim. Então por que ele libera só o H e não o OH? Gente, o normal, quando é uma ligação covalente assim, é liberar só o H. Por quê? Porque essa ligação aqui, O com H, é muito polar, porque o oxigênio está puxando muito para si os elétrons. Então é muito fácil romper essa ligação aqui, deixar os 2 elétrons com o oxigênio e colocar o hidrogênio para sair na forma de H+. É muito fácil romper essa ligação aqui, deixar o oxigênio com 2 elétrons a mais, com 1 elétron a mais, na verdade, né? E o hidrogênio sair na forma de H+. É muito fácil romper essas duas ligações aqui. Por que no caso das bases libera OH- e não só o H+? Porque já era OH-. Já era o OH-
junto com o Na+. Então o OH- vai sair todo na forma de OH-. Mas o convencional em moléculas, que só tem tudo ligação covalente aqui, quando você vira um OH na molécula, não significa que aquela molécula é básica, tá bom? Até pelo contrário, tem muitas moléculas, até orgânicas, que a gente vai falar na aula de química orgânica, que tem o OH, que tem a hidroxila ligada na cadeia carbônica, e são ácidas, porque não libera o OH inteiro, libera só o H do OH. Então torna o ambiente ácido, não básico. As bases de arrênio são compostos iônicos, que já têm a hidroxila como um de seus ânions, por isso que libera a hidroxila como um todo. Tá certo? Esse detalhezinho que sempre passa batido, que apesar de não cair especificamente no Enem, eu acho que é uma lacuna que preenche, né? Para as pessoas entenderem de verdade por que o ácido está liberando o H+, e a base está liberando o OH-. E para bater o martelo nisso, eu quero trazer a diferença para vocês entre o ácido fosforoso e o ácido fosfórico. Gente, nomenclatura de ácidos, nomenclatura de bases, nomenclatura de sais. Como essa aula aqui já estava ficando longa, eu resolvi trazer para a aula bônus de química, tá certo? Porque a nomenclatura em si é um detalhe que, apesar de ser importante para o Enem, é um detalhe, então eu resolvi trazer na aula bônus de química, além de vários outros complementos a várias outras aulas aqui do curso, essa parte de nomenclatura, tá certo? Vários bizus para você memorizar. Por enquanto, guarde. Esse daqui é o ácido fosforoso, esse daqui é o ácido fosfórico. O ácido fosfórico é um ácido chamado triprótico. O que significa triprótico? Significa que consegue liberar 3 prótons. Então, essa ligação aqui consigo romper e liberar H+, essa ligação aqui eu consigo romper e liberar H+, e essa ligação aqui eu consigo romper e liberar H+. 3 prótons que eu consigo liberar, esse é um ácido triprótico. Triprótico. Só que o ácido fosforoso não é um ácido triprótico, apesar de ter 3 hidrogênios, porque na molécula do ácido fosforoso, um dos hidrogênios está ligado diretamente ao fósforo. Os únicos hidrogênios que eu consigo liberar na forma de prótons para deixar o ambiente ácido são esse daqui e esse daqui. A ligação fósforo com hidrogênio não é tão eletronegativa assim, ou seja, a diferença de eletronegatividade não é tão grande a ponto de ser fácil romper essa ligação. Essa ligação está presa aqui. Mas a ligação OH, o oxigênio é um dos mais eletronegativos. O hidrogênio está lá no fim da nossa Von-Klebriski-pH, lembram que eu expliquei para vocês? Na fila de eletronegatividade. Então a diferença de eletronegatividade entre eles é muito alta. O oxigênio quer muito puxar os elétrons para si, então essa ligação é fácil de romper, deixar os 2 elétrons da ligação com o oxigênio e o hidrogênio sair na forma de H+. Então, o ácido fosforoso é um ácido diprótico, tá? Humberto, como eu vou saber se é um ácido triprótico se eu não conseguir montar a estrutura da molécula? Se você tiver que saber que é diprótico, triprótico, monoprótico, o Enem necessariamente vai ou dizer para você ou vai te dar a estrutura da molécula. A gente vai até fazer uma questão aqui, que eu vou pegar do que eu falei lá do meu intensivão Enem, se vocês lembram, eu resolvi uma questão lá sobre um ácido triprótico. E essa informação do triprótico estava no enunciado. Sem estar no enunciado, você não consegue fazer se eles não derem também isso daqui da estrutura das moléculas. Ah, eu quase esqueci de falar a coisa mais importante. Se eu tiver um mol de ácido fosfórico, depois de ele se ionizar completamente, vamos fazer de conta que ele conseguiu se ionizar e liberar os 3 H+. Quantos mols de H+ eu vou ter aqui? Se tem 1 mol de ácido fosfórico, cada ácido fosfórico libera 3 H+, consequentemente, eu vou ter 3 mols de H+. Tá certo? É essa informação que muita gente também se confunde. Muita gente pensa, como que 1 mol de molécula libera 3 mols de H+? Gente, se a molécula como um todo é um blocão de Lego, e esse blocão de Lego consegue liberar 3 pecinhas de Lego, cada um desses blocões, sim, tá, é o que está acontecendo. 1 mol desse blocão vai liberar 3 mols desses bloquinhos. Essa quantidade aqui não significa que surgiu H+ do nada, significa que tinha 3 H+ em cada um desses mols de H3PO4, tá
tá certo? Então pensem nisso, não achem que a quantidade de H+ tem que ser igual à quantidade da molécula como um todo, porque isso só confunde vocês, isso está errado, ok? Então pensem nisso. Esse aqui libera 3. Se eu tivesse 1 mol de ácido fosforoso, eu teria 2 mols, né, liberados de H+. Agora partindo para as teorias ácido-base de Lewis. Pessoal, a teoria de ácido-base de Lewis é importante para as bases, tá certo? Para o Enem, os ácidos de Lewis são um negócio meio esquisito, você nem consegue entender direito. Pera, por que isso é um ácido mesmo? O que o ácido de Lewis faz? Ácido de Lewis é um negócio meio brisado, esquisito, que eu já digo para vocês de antemão, ignorem, tá certo? Para o Enem, não é importante saber como o ácido de Lewis se comporta nas reações químicas. Mas a base, isso daqui é extremamente importante. Porque existem formas de você tornar o ambiente básico sem necessariamente liberar OH-. Que outra forma de tornar o ambiente básico você consegue pensar? Vamos pensar no equilíbrio da água aqui. H+ mais OH-. Que forma você consegue imaginar para aumentar o pH, ou seja, deixar mais básico, sem mexer na quantidade de hidroxila? As bases de arrênios fazem aumentar o pH, ou seja, deixar mais básico, porque diretamente aumentam a concentração de OH-. Então fazem a concentração de H+ baixar, deixando o meio mais básico. Isso daqui seriam as bases de arrênios. Só que tem uma outra forma de você deixar o pH mais básico. Ao invés de aumentar a concentração de hidroxila, você faz de alguma forma diminuir a concentração de H+. Então tem H+ lá no meio, O que é o H+? É um próton, né? Um próton sozinho. Para ele se estabilizar, ele tem que receber 2 elétrons. Ele está com espaço aqui para receber 2 elétrons. Tem 2 vagas de elétron aqui. E, no caso de uma base de Lewis, ela tem um par de elétrons sobrando, um par de elétrons. O que esse par de elétrons consegue fazer? Ligação dativa. O que é a ligação dativa? Os 2 elétrons daqui agora estão sendo compartilhados com o H+. Ou seja, eu estou tirando o H+ do meio e juntando aqui com a minha molécula de amônia. Consequentemente, eu diminuí a concentração de H+, então de maneira indireta para manter esse equilíbrio daqui, que a constante de equilíbrio é sempre 10 a menos 14, o equilíbrio químico vai se deslocar para formar mais OH-. Então, de maneira indireta, vamos colocar assim, as bases de Lewis são capazes de deixar o pH do nosso meio básico. Essa molécula aqui era a molécula de amônia, tinha um par de elétrons livre, e aí, quando ela se juntou ao H+, aconteceu essa reação aqui. Olha só, essa reação aqui, claro que também é um equilíbrio, né? Então a amônia mais o íon H+, formou o íon NH4+. Esse íon aqui é o que chamam de amônio. Amônio. Esse daqui é o que chamam de amônia. Amônia. Então sempre que você vir no jornal, qualquer coisa, o pessoal falando, encontraram uma solução de hidróxido de amônia. Tá errado. É hidróxido de amônio, porque o amônio que é o cátion, tá certo? Então quando você for falar o nome de um sal, por exemplo, aqui na aula a gente ainda vai falar um pouquinho de sais, caso seja o NH4+, isso daqui é o amônio. A amônia é a molécula NH3, tá certo? E para o Enem é isso que vocês precisam. As aminas também, na nossa parte da química orgânica, né? As aminas têm justamente o nosso nitrogênio, e o nitrogênio, por ter 5 elétrons na camada de valência, ele só precisa fazer 1, 2, 3 ligações para completar o octeto. Então ele sempre vai ter, 2 elétrons livres que ele pode capturar H+ do meio. Então, caso você veja a função orgânica das aminas, lá na parte da química orgânica a gente vai mais a fundo, a gente deduz que é por causa disso que as aminas são básicas. Claro que existe a força das bases das aminas, né? A amina, dependendo da estrutura química da molécula como um todo, aquela molécula vai ficar mais estável ou menos estável na forma de capturando um H+. Por exemplo, essa molécula de amônia aqui, ela tem uma certa tendência a capturar H+, mas tem outras moléculas que também fazem essa ligação dupla aqui, ligação dativa, que tem mais tendência, mais facilidade ainda de capturar esse H+. Então o equilíbrio estaria mais deslocado para lá do que no caso de outras aminas que o equilíbrio estaria mais deslocado para cá. Se o equilíbrio estiver mais deslocado para cá, não é uma base tão forte.
se o equilíbrio estiver deslocado para lá, é uma base mais forte, porque conseguiu capturar mais H+. O valor específico vocês não precisam, e se precisar o Enem vai dar, ou na forma de Kb, que é a constante básica, que é a mesma coisa, né, do equilíbrio químico, ou na forma de pKb, que é o P da constante básica. É a mesma coisa. A constante de equilíbrio é o que vai te determinar quão deslocado para um lado ou quão deslocado para o outro está o seu equilíbrio. É numericamente esse seu resultado. Para o Enem não vai ser necessário, tá bom? Mas é bom sempre ter em mente que as bases têm forças também. Pode ser mais forte, pode ser menos forte. Os ácidos têm força. Pode ser muito forte, pode ser pouco forte, pode ser moderado. Essa parte da força dos ácidos, da força das bases, falei com vocês lá nessa aula bônus de química que eu já mencionei com vocês, tá? Já está disponível aqui para os mestres do Enem. E Humberto, você está tentando dar um migué aqui, você está quase tentando apagar o quadro sem falar dos ácidos de Lewis, Humberto. Quase que eu apaguei o quadro aqui e esqueci do ácido de Lewis mesmo. Os ácidos de Lewis são justamente o contrário, pessoal. Enquanto as bases de Lewis são capazes de doar um par de elétrons, os ácidos de Lewis são aqueles capazes de receber um par de elétrons pela ligação dativa. Por exemplo, o próprio H+ é um ácido de Lewis, porque ele não é capaz de receber essa ligação dativa aqui? Sim. Então o H+ é um ácido de Lewis. Um outro exemplo de ácido de Lewis é esse trifluoreto de boro aqui. E eu fiz a distribuição eletrônica do boro para mostrar uma coisa para vocês. Um S2, 2S2, 2P1. Significa que ele tem 3 elétrons na camada de valência. Na camada de valência. E quando ele faz uma ligação com flúor, ele está compartilhando um elétron, recebendo mais um também, por consequência. Então agora ele está com 4, 5, 6 elétrons. Ele conseguiu 6 elétrons agora ao fazer essas 3 ligações. Mas para completar o octeto ele não precisa de 8. Então ele tem aí um espaço vazio de 2 elétrons. Ele estava com 3, agora conseguiu mais um e mais um, está com 6, mas ele ainda tem espaço para uma ligação dativa aqui. O ácido de Lewis é o mais estranho de todos, porque você não consegue encontrar uma relação direta com por que ele torna o meio ácido, por exemplo. O ácido de Lewis, justamente por não precisar de um meio aquoso para acontecer, no caso aqui eu dei o exemplo de um meio aquoso, mas ele não necessariamente precisa de meio aquoso para ser caracterizado como base ou ácido de Lewis. Como ele não precisa, fica até estranho fazer essa relação do ácido de Lewis com o pH ácido. Por isso que eu não gosto muito do ácido de Lewis em si. Só lembre da base de Lewis. Se a base de Lewis é capaz de fazer uma ligação dativa para capturar alguma coisa, o ácido de Lewis é capaz de receber uma ligação dativa. No caso aqui, eu poderia até dizer que a minha base de Lewis fez uma ligação dativa para o ácido de Lewis. E aí formou essa estrutura aqui, né, que tem a molécula de amônia ligada diretamente ao trifluoreto de boro. Essa daqui seria a base de Lewis, esse daqui seria o ácido de Lewis. Para o Enem não precisa de ácidos de Lewis, mas a base é extremamente importante, principalmente por causa disso que eu falei para vocês, que as aminas têm basicidade justamente por causa desse parzinho de elétrons aqui, que é capaz de capturar H+ do meio. A teoria de Bronsted-Lowry sempre vai pensar na forma de equilíbrio. Equilíbrio químico, equilíbrio químico, equilíbrio químico. Nunca mais você vai pensar só na forma de uma setinha. Para a teoria de Bronsted-Lowry vai ser isso. E a única diferença é que, como a gente está pensando em equilíbrio, a gente pensa tanto na reação de ida quanto na reação de volta. E eu vou mostrar para vocês como ácido e base têm total relação. Olha só, gente, peguei 2 ácidos aqui, o ácido clorídrico e o ácido carbônico, e o que a gente tem sempre que pensar é na forma do equilíbrio. Eu trouxe aqui como exemplo os valores de Ka e do pKa de cada um deles, só para a gente fazer uma primeira dedução aqui. Se o Ka do ácido clorídrico é muito alto, ou seja, o pKa é muito baixo, o equilíbrio está muito deslocado para lá, para formar muito produto. E se a constante ácida desse ácido daqui é muito pequena, significa que ele pouco se ioniza. Então, essa seria a representação do equilíbrio químico mais detalhada, né? Explicando para qual lado está mais deslocado. E a teoria de Bronsted-Lowry diz o seguinte, que um ácido, gente, é uma substância capaz de liberar prótons. Ou seja,
liberar H+, né? Não mudou tanto da ideia do Arrhenius, né, que era a espécie que liberava H+, só que no caso do Bronsted-Lowry a gente está considerando como um equilíbrio. Então, um ácido é aquele que libera o H+, e uma base é uma que recebe H+, sempre tomando como parâmetro o H+. Então o HCl liberou o H+, o HCl é um ácido. O H2CO3 liberou o H+, o H2CO3 também é um ácido. Só que é possível a reação inversa. A reação inversa, que é o íon cloreto mais H+, formando de novo HCl. O íon cloreto não é capaz de se juntar com o próton para voltar a ser HCl, então o íon cloreto é uma base. Vou colocar assim, de outra cor. É o que eles chamam de base. Base de Bronsted-Lowry, porque é possível ele se juntar de novo com H+ para voltar a dar ácido. Sempre um ácido, ao se ionizar, vai dar origem à sua própria base. Da mesma forma, o íon aqui, que se chama bicarbonato, na aula de nomenclatura, na aula bônus, eu expliquei para vocês as nomenclaturas disso daqui, o nosso bicarbonato também vai ser uma base. Porque o bicarbonato é capaz de se juntar de novo com o próton para dar o ácido carbônico. Então vai ser sempre nos pares, pessoal, sempre em forma de pares. Na teoria de Bronsted-Lowry, se eu tenho um ácido, ao ele liberar o próton, ele dá origem à sua base conjugada. É essa nomenclatura que vocês têm que ter. Esse daqui é um par ácido-base conjugados. O Cl- é a base conjugada do HCl, assim como o HCl é o ácido conjugado do Cl-. O H2CO3 é o ácido conjugado do HCO3-, assim como o HCO3- é a base conjugada do H2CO3, sempre em forma de pares, a partir de agora pensando na teoria do Bronsted-Lowry. E a gente consegue deduzir ainda mais por causa desse símbolozinho que eu desenhei de maneira mais precisa aqui. Olha só, esse primeiro ácido está muito deslocado para lá, ou seja, esse ácido está muito deslocado para formar H+. A gente pode pensar no inverso também. Significa que essa base aqui tem pouca tendência de voltar a ser HCl. Então o ácido, a gente poderia dizer que é um ácido forte. Por quê? Porque tem muita tendência a liberar prótons. E pelo fato de estar muito deslocado para aquele lado lá, a minha base tem pouca tendência a voltar a ser HCl. Então isso daqui vai ser uma base fraca. Da mesma forma, se o ácido carbônico tem pouca tendência a se ionizar, o ácido carbônico é um ácido fraco. Por consequência, necessariamente, se o ácido é fraco, a base conjugada dele vai ser forte. Base forte. Como o ácido está pouco deslocado para lá, a gente pode pensar no inverso. A gente pode pensar que o HCO3- mais H+ está muito deslocado para formar H2CO3 e pouco deslocado para cá. A gente poderia só olhar para a reação inversa, né? Está muito deslocado agora para cá, porque isso daqui é uma base forte, capaz de capturar muito H+. Então, se eu tiver bicarbonato de sódio, pensa no bicarbonato de sódio, ele é ácido ou é básico? Ele é básico, porque o íon bicarbonato tem muita capacidade de pegar íons H+ do meio e, consequentemente, diminuir a concentração de H+, tornando o meio mais básico. Eu vou mostrar para vocês agora a segunda ionização do ácido carbônico, porque talvez vocês tenham percebido aqui que o equilíbrio que eu mostrei não foi o equilíbrio direto do H2CO3 perdendo os dois H+. O equilíbrio que eu mostrei aqui foi o H2CO3 perdendo um H+, para virar o HCO3-. Só que esse HCO3- ainda pode perder o outro H+, para virar só o CO3-2-. Isso aí é o que a gente chamaria da segunda ionização do ácido carbônico, e aí eu vou mostrar para vocês como nessa segunda ionização é tão fraco, mas tão fraco como o ácido, que a base conjugada é tão forte, mas tão forte que pode ser até usada em processos químicos de deixar o ambiente básico. Vou mostrar para vocês agora aqui as duas ionizações do ácido carbônico. A primeira ionização do ácido carbônico tem esse valor de Ka. A segunda ionização do ácido carbônico tem este valor aqui de Ka. São Kas diferentes? Sim, são constantes de equilíbrio diferentes.
Para o Enem você não precisaria disso, só que caso venha um vestibular mais avançado que peça a especificidade, né, de cada uma das ionizações, você tem que lembrar que a ionização acontece por etapas. São vários equilíbrios químicos diferentes, com constantes de equilíbrio diferentes, mas às vezes no Enem eles só vão te dar o Ka de um ácido qualquer aí, mesmo que seja um ácido di, tri, prótico, eles vão dar só um valor do Ka mesmo, e aí você usa o valor que eles derem, né? Para ser mais específico, esses daqui são os valores do Ka de cada uma dessas ionizações. A primeira ionização é quando libera o primeiro H+. A constante ácida é igual a 10 a menos 6. Vamos aqui recapitular. O H2CO3 está soltando um próton, então isso daqui é um ácido. O HCO3-, se a gente olhar para a reação inversa, ele é capaz de capturar um próton para voltar a dar ácido, então isso daqui é uma base. E a gente já deduziu, né, que não está tão deslocado para lá assim, está mais deslocado para cá, então a gente poderia colocar o ácido carbônico como um ácido fraco e o bicarbonato como uma base forte. É a mesma conclusão que a gente tirou aqui antes, né, só estou repetindo. Só que agora, esse HCO3-, eu pergunto para você, ele é uma base? Ele é sempre uma base? Não, porque o HCO3- é capaz de liberar um outro próton. Então, nesse segundo equilíbrio químico aqui, o HCO3-, ou seja, o bicarbonato está agindo como o quê? Se ele está liberando próton? Ácido. Uai, Humberto, então o bicarbonato pode ser tanto uma base quanto um ácido? Sim, em equilíbrios químicos diferentes. O HCO3 sendo o ácido, qual que é a base conjugada dele? O CO3-. É a base conjugada, porque o CO3- é capaz de capturar um próton para voltar a dar HCO3-. Então essa é a base conjugada do bicarbonato. E o bicarbonato é o ácido conjugado do carbonato. Isso daqui é uma base, isso daqui é o ácido, e eu pergunto para você, qual dos dois equilíbrios está mais deslocado para os produtos? Esse daqui, esse primeiro, né? Porque olha esse segundo aqui, a constante de equilíbrio, a constante ácida é menor ainda, é mais baixa ainda, ou seja, está menos deslocado ainda para lá. Se a gente fosse, vamos tentar ser preciso agora, só de brincadeira, vamos colocar a setinha assim, essa setinha um pouco maior, porque está um pouquinho mais deslocado para lá, mas essa setinha aqui, vou colocar assim, tão minúscula, mas tão minúscula, porque está pouquíssimo deslocado para lá. Então, o HCO3- é um ácido fraquíssimo. Vamos colocar assim, fraquíssimo. E sendo um ácido fraquíssimo, a base conjugada dele é uma base fortíssima. O íon carbonato é uma base fortíssima, pessoal, porque se o Ka do HCO3- é 10 a menos 9, o pKa é o próprio 9, consequentemente, qual é o pKb do carbonato? Se somado tem que dar 14. 5. Existem até outras bases com pKb mais baixo ainda do que 5, então seriam bases ainda mais fortes, né? Esse fraco, forte, fraquíssimo, fortíssimo está sendo só um parâmetro que eu estou colocando aqui, tá? Não é a classificação correta, vamos colocar assim, desse ácido, dessa base e dessa base aqui. É só para a gente ter um parâmetro. Esse ácido é mais fraco do que esse. Então essa base necessariamente é mais forte do que essa. E esse íon daqui, pessoal, esse íon carbonato é muito utilizado em vários processos que, por exemplo, está ácido o meio. Eu quero neutralizar essa acidez, eu quero deixar o meu ambiente básico. Eu uso algum sal de carbonato. Pode ser, por exemplo, vamos lá, o carbonato de sódio. Na2CO3. Se eu jogar carbonato de sódio em uma solução, essa solução vai ficar ácida ou vai ficar básica? Se o íon carbonato é uma base forte, ao eu jogar o carbonato de sódio na água, o que vai acontecer? Qual o equilíbrio químico vai acontecer? Faz de conta que eu joguei o carbonato de sódio na água, vai ter os íons sódio e vai ter os íons carbonato. São os íons carbonato que vão ser responsáveis por deixar o ambiente básico. Por quê? Ao se juntar com o H+, eles conseguem capturar esse H+, virando HCO3-. Então, os íons carbonato são capazes de capturar o H+,
Parecido, né, com o processo lá dos ácidos as bases de Lewis, percebe que as teorias ácido-base meio que se relacionam uma com a outra. São só particularidades que para o Enem nunca vai ser necessário você saber distinguir. Ah, esse daqui é um ácido de Lewis, mas não é de Arrhenius, por exemplo. Isso não vai precisar. Só você ter essa ideia. Tem processos como até, por exemplo, a calagem do solo, pode ser usado calcário, pode ser usado algum sal de carbonato. O íon carbonato, por ser um íon muito básico, ele é capaz de capturar H+, e neutralizar a acidez dos ambientes. É por isso que esse íon carbonato aqui, o íon carbonato, gente, que legal, eu tinha esquecido de falar isso, que bom que eu lembrei. O íon carbonato está presente nos corais, nos recifes de coral, né? Então aquelas estruturas calcárias, aquelas estruturas com carbonato de cálcio. Carbonato de cálcio é um sal que está presente nessas estruturas dos corais. Então se o ambiente estiver muito ácido, ou seja, se o ambiente, o mar ali estiver muito ácido, o que vai acontecer com esse equilíbrio químico? Vai deslocar mais para lá. Ou seja, vai consumir o carbonato, vai consumir o esqueleto dos corais, então isso pode acabar matando eles. Daí a importância de o ambiente aquático estar com um pH ótimo, porque se não estiver com aquele pH ótimo, se tiver muita acidez, eu vou aumentar a concentração aqui, consequentemente eu vou deslocar para lá, consumir esse meu carbonato. E até agora eu mostrei para vocês os ácidos, né, de Bronsted-Lowry, mas eu quero trazer para vocês, claro que eu já falei da base também, da base conjugada, mas eu quero trazer um exemplo de uma base que está dando origem ao ácido conjugado, não o inverso. A base que eu já até falei das bases de Lewis, vamos falar da amônia aqui. Essa daqui é a molécula de amônia, o NH3, está capturando um próton, então está virando NH4+. A diferença da base de Lewis para a base de Bronsted-Lowry é que na base de Lewis você não está considerando isso como um equilíbrio químico, você só está considerando como a amônia pegando um H+. Mas para Bronsted-Lowry você tem que considerar como um equilíbrio. Por quê? Porque a amônia está capturando H+, então isso daqui é a nossa base, e o NH4+, se a gente olhar para a reação inversa, ele é capaz de liberar o H+. Então o NH4+ é um ácido. É o ácido conjugado da amônia, assim como a amônia é a base conjugada do amônio, tá certo? Isso daqui, base, ácido, sempre nessa forma de pares. A amônia é uma base forte, tá certo? Ela sendo uma base forte, o ácido conjugado vai ser um ácido fraco, mas ainda vai ser um ácido, tá certo? Então se, por exemplo, eu pegasse um sal de cloreto de amônio, vamos colocar aqui, NH4Cl, esse daqui é o cloreto de amônio, tá certo? Se eu dissolvesse em água, eu teria íons NH4+, e íons Cl-. Eu vou mostrar aqui para vocês que os íons Cl- são muito fracos, eles não conseguem capturar o H+ para voltar a ser HCl. Você pode até já ter essa ideia na cabeça, né? Porque como o HCl é um ácido muito forte, o Cl- é uma base muito fraca. Então isso daqui, apesar de ser uma base de Bronsted-Lowry, vai ser muito fraco, não vai praticamente alterar o meu pH. Só que o NH4+, ele tem uma acidez considerável. Então o NH4+, vai liberar alguns H+, tornando o meio ácido. Então se eu jogar cloreto de amônio em uma certa solução, essa solução vai ficar ácida. Ah, Humberto, mas aí tem que ser só decoreba, né? Porque como é que eu vou saber que esse outro íon aqui não é capaz de agir como uma base para compensar o fato de esse aqui estar agindo como um ácido? Pois é, para o Enem, boas notícias, você não precisa de nada disso, tá bom? Você só precisa saber, no geral, que o íon carbonato é uma base, que o NH4+ é um ácido, não tão forte, mas ainda assim é um ácido, e que é possível... Eita, eu até esqueci de falar esse termo muito importante. O HCO3-. Vocês lembram que ele pode tanto capturar um próton para voltar a dar H2CO3, quanto ele pode liberar o segundo próton na forma de sair como carbonato?
Lembra que o bicarbonato pode tanto capturar um próton, consequentemente ele está aqui agindo como uma base, ou então liberar um próton e aqui ele está agindo como um ácido? Aqui é ácido e aqui ele está agindo como base. Ele pode atuar tanto como base quanto como ácido, ou seja, a gente classifica o nosso bicarbonato como uma substância, essa palavra aqui pode ser útil para você, anfótera ou anfiprótico. Uma substância anfótera é uma substância que pode tanto atuar como base quanto como ácido. Vai depender do meio, né? Se ele estiver reagindo com um ácido muito forte, ele vai atuar como base. Se ele estiver reagindo com uma base muito forte, ele vai atuar como um ácido. A depender do meio, a depender do equilíbrio químico, ele vai atuar como um ou como outro. Então, o bicarbonato é uma substância que a gente pode caracterizar como anfótera. E agora, para a gente sanar essa dúvida sobre se eu colocar um sal na água, será que vai ficar ácido? Será que vai ficar básico? Será que vai ficar neutro? Por exemplo, eu trouxe aqui para vocês o carbonato de sódio, que a gente já deduziu que vai ficar básico, porque o íon carbonato é muito básico. Mas por que não ficaria ácido? Por exemplo, o Na+, se eu juntar com a água, eu vou colocar assim, mais 2H2O, eu estou fazendo uma reação química aqui, tá certo? Só que ao invés de colocar a setinha, eu estou colocando assim, porque não vai ter espaço lá no quadro. Mas faz de conta que isso é uma reação química aqui. O que que daria? Daria 2NaOH, o cara da moto lá fora, mais 2H+. Basicamente, o Na estaria pegando a hidroxila como um todo, né? Para formar um NaOH e soltar esses H+ aqui. Por que que não acontece isso? Por que que não fica de forma ácida? Por que que sim fica de forma básica? Porque o CO3, ao se juntar com o H, forma o HCO3-, consequentemente diminui a quantidade de H+ do meio, deixando o meio básico. Por que que é isso aqui que acontece e isso daqui não acontece? Gente, você teria que lembrar que o hidróxido de sódio, NaOH, na hora dele se dissociar, formar Na+, mais o OH-, o NaOH é uma base muito forte. Consequentemente, está quase tudo deslocado para cá. Quando está na forma de Na+, não volta, não volta. Volta, na verdade, o equilíbrio se estabelece muito deslocado para lá. Então, quase não vai ter NaOH. Então, essa reação aqui de voltar a ser NaOH e liberar H+, não vai acontecer. Vai acontecer tão pouco, mas tão pouco que vai ser irrisório. Em compensação, o íon carbonato tem muita tendência a virar bicarbonato, CO3 2- tem muita tendência a virar bicarbonato, HCO3-. Por quê? Porque o HCO3- é um ácido muito fraco. Consequentemente, o CO3 2- é uma base muito forte. Então, isso daqui é uma base muito forte. Isso daqui é um ácido tão fraco, mas tão fraco, mas tão fraco que não vai mudar em nada o pH. Consequentemente, se eu jogar um carbonato de sódio na água, vai ficar básico, porque é a base aqui que está sendo responsável por essa variação do pH. Se fosse o contrário, se fosse, por exemplo, um sal de amônio, o cloreto de amônio, NH4Cl, está formando aqui, ao se dissolver na água, está formando NH4+, o amônio, e o Cl-. O NH4+, é um ácido, só que o Cl- é uma base. A gente acabou de deduzir, né, que o ácido clorídrico, em equilíbrio com H+ e Cl-, o ácido clorídrico é o seu ácido, consequentemente essa daqui é a base conjugada. Então o Cl- é uma base. O NH4+ é um ácido. Por quê? Porque a amônia, ao se juntar com H+, está dando NH4+. Então, se a amônia é a base, o NH4+ é o ácido. Aí eu pergunto para você, se eu jogar cloreto de amônio na água, vai ficar ácido ou vai ficar básico? A gente pensaria nos equilíbrios, né? De onde veio o Cl-? Veio do HCl. Ácido clorídrico é um ácido muito forte, então está muito deslocado para lá, pouquíssimo para cá. Consequentemente, fica tudo na forma de Cl- mesmo.
quase tudo, né? Irrisoriamente sobra um pouquinho de HCl, mas nada. Então fica tudo na forma de Cl-. Então isso daqui não vai alterar o meu pH. O que vai fazer alterar o pH vai ser o NH4+, tá certo? Porque esse NH4+, tem uma acidez considerável. Então se eu jogar NH4Cl na água, vai ficar ácido. E aí talvez você se pergunte, tá bom, Humberto, se tivesse então o sal NaCl, vamos pensar assim, você já consegue deduzir que se eu jogar NaCl na água não vai ficar nem ácido nem básico, porque o Na veio de uma base muito forte e o Cl- veio de um ácido muito forte. Então os dois vão ficar na forma de Na+ e Cl- mesmo. Não vai ter nenhuma acidez considerável, nem basicidade considerável, consequentemente, cloreto de sódio não altera pH. Agora, se fosse o contrário, se tanto o cátion quanto o ânion do meu sal tivessem acidez e basicidade consideráveis. Por exemplo, o NH4+, eu já te falei que tem uma acidez considerável. O carbonato, eu já falei para você que tem uma basicidade considerável. Se eu tivesse o carbonato de amônio, será que a água ficaria ácida ou ficaria básica? A última coisa que eles poderiam falar dessa teoria de Bronsted-Lowry, e de novo, para o Enem, o que você realmente precisa é saber esses detalhes de que carbonato é básico, amônio é ácido, amônia é básica, esses detalhezinhos, né? Você mais lembrar do equilíbrio químico no geral. Para o Enem é isso, gente. Mas para outros vestibulares, faz de conta que eles te deram carbonato de amônio, tá certo? Ele está se dissociando em íons amônio e íons carbonato. E aí eu pergunto, isso daqui vai deixar o meio ácido ou meu meio básico? O carbonato é capaz de capturar H+ para virar bicarbonato. Então o carbonato é uma base. Isso daqui é uma base. E tem um valor considerável de basicidade, né? Porque o carbonato é uma base muito forte. E o íon amônio é um íon ácido, né? Porque é capaz de liberar H+. Então isso daqui a gente caracterizaria como um ácido e a gente já deduziu que a acidez dele é considerável também. O que vai prevalecer? A acidez do NH4+, ou a basicidade do CO3 2-? Ele teria que te dar um número. Ele teria que te dar necessariamente o valor do Ka do NH4+, ou o valor do Kb, quer dizer, o valor do Kb do CO3 2-. Ele tem que te dar números para você comparar. Esse daqui é mais ácido do que esse é uma base, ou esse é mais básico do que esse é ácido. E a partir daí você iria deduzir se é ácido ou se é básico. No caso aqui, eu até pesquisei, eu achei um vídeo de um indiano falando no YouTube, fazendo os cálculos disso daqui, e o indiano deduziu que isso daqui seria básico, porque o carbonato é mais básico do que o amônio é ácido. Vamos confiar no indiano, né? Mas eu não sei essa resposta, eu tentei pesquisar, mas é um sal muito específico, né? Então você nem consegue achar fácil assim. Mas, enfim, né, pessoal, só teria essa necessidade se a questão perguntasse para esse sal muito específico. Mas não vai perguntar para sal muito específico, e a teoria de Bronsted-Lowry, o mais importante mesmo é uma forma de consolidar a sua ideia de equilíbrios químicos, porque específico sobre Bronsted-Lowry quase não deve cair. E pessoal, não estava no meu roteiro, mas eu quero resolver uma questão com vocês aqui sobre equilíbrio químico, sobre pH. Não vai ser sobre a teoria de Bronsted-Lowry, então não precisam se preocupar, mas para a gente consolidar aqui e depois partir para as reações de neutralização e sobre os óxidos também, né, que vai ser o finalzinho da nossa aula. Vamos resolver. Uma das etapas do tratamento da água é a desinfecção, sendo a cloração o método mais empregado. Esse método consiste na dissolução do gás cloro numa solução sob pressão e sua aplicação na água a ser desinfetada. As equações das reações químicas envolvidas são: aí tem as duas equações, apareceu o pKa, né, do ácido hipocloroso. A ação desinfetante é controlada pelo ácido hipocloroso, que possui um potencial de desinfecção cerca de 80 vezes superior ao ânion hipoclorito. O pH do meio é importante, porque influencia na extensão com que o ácido hipocloroso se ioniza. Para que a desinfecção seja mais efetiva, o pH da água a ser tratado deve estar mais próximo de. Essa questão daqui é aquele exemplo que eu falei para vocês, que eles dão o valor do pKa, só que não seria necessário. A única coisa que você precisaria era saber que, opa, se tem pKa, estamos falando de um ácido.
E como já está aparecendo aqui, e o ácido se chama ácido hipocloroso, isso daqui não seria tão importante assim, tá certo? Se fosse uma questão de cálculo, talvez esse valor seria importante, porque aí você teria que substituir na constante de equilíbrio e tudo mais. Mas como é uma questão de múltipla escolha, a gente só vai tentar olhar nas alternativas aqui e ver qual que mais se adequa. Olha só, gente, falaram que o potencial de desinfecção do ácido hipocloroso é 80 vezes maior, então é muito maior do que a do íon hipoclorito. Então, se eu quero desinfetar, eu quero um equilíbrio químico deslocado para cá ou um equilíbrio químico deslocado para cá? Se eu quero desinfetar e esse aqui desinfeta melhor, eu vou querer um equilíbrio químico. Eu vou colocar assim, eu vou colocar a setinha, que aí fica mais fácil. A gente está mais acostumado do que se eu fizesse desse jeito aqui, tá? Se eu fizesse desse jeito aqui, ficaria talvez um pouco esquisito. A gente quer um equilíbrio químico deslocado para o sentido do HClO, que é o ácido hipocloroso. Aí eu pergunto para você, que faixa de pH é melhor para eu deslocar o equilíbrio para K? É um pH que tenha abundância de H3 ou mais, abundância de íons H+, porque se tiver muitos íons H+, o equilíbrio vai deslocar justamente para K. Então, Humberto, eu tenho que pegar o pH mais ácido possível, pH 0, ou seja, concentração de H+, igual a 10 elevado a 0 igual a 1 mol por litro, gigantesca. Não, porque se for zero, se for muito ácido, esse primeiro equilíbrio químico aqui, se for muito ácido mesmo, esse primeiro equilíbrio químico vai estar todo no sentido de formação dos reagentes. Então nem vai ter isso daqui para formar. Nem vai ter o HClO. Se for tão ácido, nem vai formar HClO. Agora, se começar a ficar básico, esse equilíbrio vai se deslocar para lá, porque vai ter menos disso daqui, consequentemente o equilíbrio químico vai se deslocar para lá. Se o pH começar a ficar básico, esse equilíbrio químico não vai estar deslocado para cá, vai estar deslocado para lá. Então a gente não quer nem um pH muito ácido, que nem forma HClO, nem um pH neutro para básico, que aí significaria que está mais deslocado para cá e não para cá. A sua resposta, então, tem que ser um pH ácido, que não seja tão ácido, mas também não seja neutro nem básico. A única alternativa certa era o pH igual a 5. E essa seria a sua resposta. Para você calcular o pH ótimo mesmo, se fosse uma questão discursiva, aí seria muito mais difícil, né? Porque você teria que considerar as constantes de equilíbrio, multiplicar essa constante, multiplicar essa concentração por essa concentração, dividir pela concentração aqui, seria muito complexo, porque você iria ter que considerar as duas reações. Bagunça. Aí a gente pode partir agora para o finalzinho da aula, que é de reações de neutralização, pessoal. Eu já falei bastante de reações de neutralização aqui, mas vale a pena recapitular. Vou apresentar para vocês aqui a teoria específica de reações de neutralização e logo em seguida eu vou passar 3 exercícios para vocês que eu resolvi com vocês lá no nosso intensivão Enem 2020, pessoal. E como eu sei que quando eu coloco o vídeo em leitura complementar, 1% de vocês vai assistir, eu vou colocar aqui no vídeo essas 3 questões que eu resolvi lá no meu intensivão. Caso você não tenha participado do intensivão, gente, foi um evento gratuito que eu fiz lá no YouTube. Basicamente foi um grande resumo de todos os mestres do Enem. Tudo que eu falei nos mestres do Enem eu resumi em uma live de 9 horas totalmente gratuita lá no YouTube. Quem assistiu ajudou muito lá na hora do Enem, porque foi bem na véspera do Enem que eu fiz o intensivão. E eu vou colocar aqui o trechinho específico do intensivão que eu falei de questões de neutralização. Só a ideia principal primeiro aqui, em uma reação de neutralização, você vai neutralizar o ácido com a base, ou neutralizar a base com o ácido. Reação de neutralização é a reação de ácido com base se neutralizando. É só isso, pessoal. Não precisa ser um ácido de Arrhenius e uma base de Arrhenius. Pode ser ácido de Bronsted-Lowry, base de Lewis, seja o que for, desde que seja uma neutralização ácido com base. Simples assim. Numa reação de neutralização, o que é ácido vai neutralizar com o que é base. Ou seja, no caso dessa reação específica, em que o ácido é o sulfúrico, é isso daqui que é responsável pela acidez. Tem 2 íons H+. Aqui. E o que é responsável pela basicidade? É o íon hidroxila. Tem um íon hidroxila aqui.
Na reação de neutralização, o H+ se neutraliza com o OH- para dar água, H2O. A questão é, eu tenho 2 H+ e só uma hidroxila. Cada H+ vai para cada hidroxila. Então não está balanceado aqui ainda, né? Eu preciso de 2 hidroxilas para neutralizar com os 2 H+. Como é que eu resolvo isso? Tão simples, gente, tão simples. Estão reagindo nessa proporção. Uma molécula de ácido sulfúrico está reagindo com 2 de hidróxido de sódio. Porque agora eu vou ter 2 hidroxilas. Essas hidroxilas vão neutralizar com H+, formando 2 moléculas de água. 2 moléculas de água. E percebe uma coisa, gente, muitas pessoas perguntam, se está formando água, está alterando a concentração de ácido e base naquele meio? Na prática está, porque está formando água pura, então está diluindo a sua solução. Vamos tentar lembrar da aula de soluções, né? Mas é tão pouca água que se forma, na verdade, pessoal, até porque as nossas reações não são com 1 mol de ácido sulfúrico. É sempre a concentração muito pequena, 10 elevado a menos alguma coisa. Então a água que se forma na reação de neutralização não é levada em conta na hora de você calcular o pH, na hora de você calcular as concentrações, tá? Só um detalhe, porque as pessoas podem pensar, essa água não vai mudar alguma coisa? Para Enem e vestibulares tradicionais e quase tudo na vida que você for fazer, não, tá? Não. Só que eu tenho agora aqui 2 íons sódio e o íon sulfato, SO4 2-, SO4 2-, e eu tenho 2 Na+ aqui. Isso daqui vai formar o quê? Um sal. Ácido mais base forma água mais sal. Isso daqui, no caso aqui, vai ser Na2SO4. O cátion sempre, por convenção, é colocado primeiro, o ânion depois. Como são 2 de sódio, Na2, e o SO4 é um íon sulfato. Os sais, pessoal, isso daqui é um sal. Os sais são compostos iônicos. Isso daqui é uma ligação iônica, né? Eu tenho os cátions, Na+, eu tenho o ânion, SO4 2-, eles estão formando ligação iônica. Isso daqui é um sal. Nomenclatura desse sal, sulfato de sódio. Por que sulfato? Porque veio do ácido sulfúrico. Humberto, como é que eu sei isso? Aula bônus de química, expliquei todos os detalhes da nomenclatura dos ácidos, das bases, consequentemente dos sais também, ok? Tá tudo na aula bônus de química. O que importa para você é isso, ácido mais base formando sal e água. E necessariamente para haver toda a neutralização completa, a quantidade de íons H+ vai ser igual à quantidade de íons OH-. Isso vai ser muito importante em questões, por exemplo, de titulação, que vai ser uma das questões que eu vou mostrar aqui pegando do intensivão. Questão de titulação é, eu tenho um ácido, faz de conta, e eu estou titulando base. Mas eu não sabia quanto de ácido tinha aqui, eu só sei quanto de base tem. E aí então você calcula quanto de base foi necessária, você calcula exatamente quantos OH você jogou aqui, por consequência você deduz quantos H+ tinha. Então você consegue deduzir qual que era a concentração inicial nesse pote aqui, a partir do quanto de OH- que você titulou. Questão de titulação vai ser sempre isso. Vai ter uma solução desconhecida, você vai titular com uma solução que você conhece, e quando chegar no pH neutro, ou seja, quando totalmente neutralizar tudo, você vai contar quantos OH- foram utilizados, consequentemente foi a mesma quantidade de H+ que foi neutralizado, porque é sempre nessa proporção. O que tem de OH- vai neutralizar com o que tem de H+. E agora, pessoal, eu vou trazer aqui o trecho do intensivão em que eu resolvi essas 3 questões de ácidos e bases para a gente recapitular aqui, né? E também, para quem tiver interesse no intensivão completo, eu vou deixar como leitura complementar. Mas agora fiquem com o Humberto do passado que resolveu essas 3 questões com vocês. Já vejo vocês de volta. Essa questão daqui foi simples, tá? Só que vamos lembrar a reação de neutralização. Galera, reação de neutralização, os H+ do ácido reagem com os OH- da base. Para haver uma neutralização completa, a quantidade de H+ precisa ser igual à quantidade de OH-. Então deve ser igual para haver a total neutralização. Oi, Aprovilda. E a pergunta é a seguinte, pessoal, eu tenho que combinar 2 aqui de forma a me dar algo neutro. Só que falou que, olha só,
Não pode ter solventes inflamáveis e não pode ter chumbo, cromo e mercúrio. Então você já poderia eliminar, por exemplo, a letra A, porque a letra A falou de um que tem cromo, então já não poderia, né? A letra A foi pegadinha, porque se você pegar o cromato aqui, o ácido crômico, junto com o NaOH, você consegue neutralizar tudo sim. Mas tem cromo, então não pode, porque olha só, se é 0,1 mol por litro, só que cada ácido crômico tem 2 H+, quantos mols de H+ eu tenho por litro? 0,2 mols de H+ por litro. A concentração do OH-, qual a concentração de OH- aqui? 0,2 mols por litro também. Um é ácido e um é base. Se não tivesse essa restrição do cromo, poderia juntar 1 e 2, mas a resposta não é 1 e 2. Eu não lembro qual que é a resposta. O que vocês estão falando? C, letra C, 2 e 4. 2, beleza. E 4, a resposta é 2 e 4, porque olha só, ácido sulfúrico a 0,1 molar, mas cada ácido sulfúrico tem 2 H+. Então tem 0,2 mols por litro de H+, e 0,2 mols por litro de OH-. Então sim, a resposta certa é C de casa. Nenhum outro funcionaria, pessoal. Nenhum outro funcionaria, vocês podem ver aqui. Essa questão do Enem 2019 aqui foi complicada, tá? Foi bem complicada. E eu já peço licença de vocês, pessoal, que eu vou só explicar uma única vez. Uma única vez, não vou olhar tanto para os comentários, mas se vocês tiverem dúvidas durante a explicação, depois vocês voltem, assistam de novo e de novo e de novo, até pegar todos os detalhes, tá? Eu coloquei todos os passos do cálculo aqui, que aí fica bem claro o que está acontecendo, beleza? Mas então vamos lá. Essa era uma questão de titulação. O que é titulação? Jogar base em um ácido para neutralizar, ou o contrário, jogar ácido em uma base para neutralizar. Em questões de titulação, é sempre a mesma coisa. Atingir a neutralidade. Tinha ácido, comecei a jogar a base até neutralizar. Reação de neutralização é isso, pessoal. Se eu sei quanto OH- foi usado, eu sei quanto H+ tinha naquela solução. Sabendo quanto H+ tinha naquela solução, eu consigo calcular pH, consigo calcular concentração, consigo calcular o que eu quiser, né? Então é isso que a gente vai fazer. Falou que uma solução ácida foi titulada com hidróxido de sódio 0,01 mols por litro. 24 ml dessa solução. Eu tenho o volume, eu tenho a concentração, eu consigo calcular a quantidade. Exatamente por esse método. Você pode fazer regras de 3, por exemplo, 1 litro tem 0,01 mols, assim como 0,024, que é o 24 ml, tem X. Aí você faz o produto cruzado. Mas o meu método para você, esse macetezinho, é assim. Você já usar as unidades de medida. 0,024 litros vezes 0,01 mols por litro, tem litro no numerador e tem litro no denominador. Você corta, acha a sua resposta em mols. Você pode fazer isso? Pode. Quilômetro por hora vezes hora. Corta, você acha quantos quilômetros percorreu. A um certo tempo, a uma certa velocidade por um certo tempo. Então você sabe que tinha isso daqui de mols de OH-. Logo, também tinha isso de mols de H+. Tinha o OH-, tinha o H+. E aí que tá, pessoal, sabendo a quantidade de H+, é isso daqui que foi a grande pegadinha da questão. Olha só, esse ácido tinha 3 H+. O que isso significa? Que cada ácido... Olha só, Aprovildo, agora você vai ser o ácido, tá? E as garrafas são o H+. Você é o ácido, Aprovildo, você tem 3 H+. No momento que ela entra em solução, ela libera 3 H+. Então esse 0,00024 é a quantidade de H+. Mas qual que era a quantidade de ácido? Qual que era a quantidade de ácido? Era 1/3 disso, porque cada ácido vai liberar 3. Então a quantidade de ácido é isso daqui. 0,00024 mols de H+, mas cada ácido tem 3. Então eu só preciso de isso daqui de ácido para me dar o ponto 0,00024 que a gente acabou de calcular. Eu tenho essa quantidade de ácido nessa minha amostra. Percebe?
Então, agora a gente consegue calcular quantos gramas de ácido. Por que eu quero calcular quantos gramas de ácido? Porque tudo que foi dado aqui é na base dos gramas de ácido. Quantos gramas de ácido, não quantos mols de ácido. Poxa, se eu tenho a massa molar e eu tenho quantos mols, eu calculo quantos gramas. É simples assim. Ah, a massa molar é 192 gramas por mol. Está dizendo que cada mol tem 192 gramas. Então, quantos gramas tem essa quantidade de mols? Percebe, eu só estou fazendo várias regras de 3 em sequência, só para saber quanto ácido tem naquela minha amostra. Por que eu quero saber quanto ácido tem na minha amostra? Para eu saber qual dessas amostras deve ser. Então, eu calculo aqui a quantidade de gramas de ácido. Eu sei que naquela amostra titulada eu tinha exatamente 0,01536 gramas de ácido. E a última regra de 3, pessoal, é isso daqui. Porque foi só 2,2 gramas. São 2,2 gramas da minha amostra. Só que na tabela está dizendo que são 100 gramas de amostra. Gramas de ácido em 100 gramas de amostra. O que eu acabei de calcular aqui é quanto ácido tem em 2,2 gramas. Então eu quero agora saber quanto ácido tem em 100 gramas para poder comparar com a minha tabela. Simples assim. Poxa, aí regra de 3, né? Se eu tenho isso daqui em 2,2 gramas, quanto eu vou ter em 100? É a sua última regra de 3. Se eu tenho isso daqui em 2,2 gramas, eu tenho isso daqui em 100 gramas. 0,7. 0,7 é a sua resposta. E a pergunta era... Foi difícil essa pergunta. A amostra analisada pode ser de que polpa de fruta? E aqui a interpretação de texto, pessoal. Repara o seguinte. Eu tenho 0,7 em 100 gramas. Tenho 0,7. E a tabela está me dizendo o valor mínimo para cada polpa. A acerola é 0,8. No mínimo, tem que ter 0,8 gramas de ácido em 100 gramas. Pode ser acerola? Não pode. Porque 0,7 é menos do que o mínimo. Então não pode ser acerola. Pode ser cupuaçu? Também não pode ser cupuaçu. O mínimo do cupuaçu é 1,5. Tem só 0,7. Então não pode ser cupuaçu. Também não pode ser maracujá. Só pode ser aqueles que têm uma acidez mínima menor do que o que eu calculei. Poxa, eu calculei 0,7. Pode ser caju? Pode. Porque o caju é de 0,3 para cima. Então 0,7 está ok. Pode ser graviola? Pode também, porque a graviola é 0,6. 0,7 passou, então tá tudo bem. No mínimo 0,6. 0,7 pode, então. Então a resposta certa é caju ou graviola. Essa questão foi bem difícil, um monte de regra de 3, tá? O carro da pamonha tá passando, pessoal. Viva o carro da pamonha! Essa questão seria considerada difícil, seria sim. Pela lógica do ácido. Sim, pela lógica do ácido. Percebe, pessoal, você não precisaria fazer cálculos. Se você sabe que é o valor mínimo, você já sabe que vai encontrar algum número. Algum número você vai encontrar. Consequentemente, você teria que pegar aqueles que tenham um resultado menor do que o número que você achou. Então, ou a resposta seria só caju, ou seria caju e graviola. Porque necessariamente a sua resposta precisa ser os menores números possível. Então, ou seria só apenas caju, ou caju e graviola. Por interpretação de texto, você já elimina 3 alternativas. Se precisasse chutar, eu chutaria a letra C, porque a letra A é sempre muito arriscada. Então, no chute, você acerta, né? Boa. Vai ficar gravada. Vai ficar gravada. Olha a pamonha, é isso aí. Só caju, né? Errou. Eu não chutaria a letra A, pessoal. Eu evitaria chutar a letra A. Aqui terminamos, pessoal. Terminamos. Boa, e aí a gente faz a pausinha da termoquímica. Pessoal, lembrem, ácido carbônico é ácido. Se gás carbônico se dissolver na água, o gás carbônico vai formar ácido carbônico e vai aumentar a acidez do meio, ou seja, baixar o pH. Agora, carbonato é base forte, pessoal. O íon carbonato é uma base. Carbonato de cálcio, por exemplo, é um dos componentes dos nossos dentes, é um dos componentes das conchas, né? Das conchas aqui,
tem muito cálcio, muito carbonato. Então, o que acontece, pessoal? Se o carbonato é uma base e eu dissolver muito ácido, o que vai acontecer com as conchas? As conchas vão começar a se corroer, porque se a concha é feita de material que é básico e chega ácido ali, vai começar a corroer. Corroer é justamente o ácido neutralizando essa base aqui, neutralizando esse carbonato que compõe as conchas. Então a resposta certa, a pergunta era o processo nos corais, né? Excesso de dióxido de carbono afeta os recifes de corais. Excesso de fixação de cálcio não, é o contrário. Dano à estrutura dos esqueletos calcários, diminuindo o tamanho da população. Resposta certa, letra E. Menor incorporação de carbono não tem relação com incorporação de carbono, é literalmente corroer, né? Literalmente corroer. Beba água, Humberto. Boa, boa, boa. E por fim, se vocês virem, por exemplo, isso aqui, pessoal, essa palavrinha calagem significa o processo de você acrescentar carbonato no solo, pode ser carbonato de cálcio, carbonato de seja lá o que for, mas o ânion carbonato para aliviar a acidez do solo. Se o seu solo está muito ácido, você coloca carbonato de alguma coisa e esse íon carbonato vai neutralizar a acidez do solo. Já caiu muita questão sobre a calagem, muita questão fácil, se você soubesse o básico, o basiquinho. O branqueamento não tem a ver com a acidez. O branqueamento, já vi em documentário, tem a ver com a temperatura da água. Se aumenta a temperatura da água, a solubilidade dos gases na água diminui. Quanto mais quente a água, menos solúvel são os gases na água. Então tem menos oxigênio na água se você esquentar a água. Com menos oxigênio na água, as plantas morrem, os peixes morrem e os esqueletos ficam brancos. Tem a ver com a temperatura da água. Bem bacana isso, né, da temperatura. Aliás, pessoal, se vocês virem pressão parcial do oxigênio na água, se vocês virem essa expressão, pressão parcial de um gás em um líquido é a solubilidade dele. Se for muito solúvel, tem uma grande pressão parcial naquele fluido ali. A pressão parcial do oxigênio está alta, tem muito oxigênio dissolvido. E agora, para a gente finalizar essa aula, depois da resolução dos exercícios do Humberto do passado do intensivão, falar brevemente com vocês, gente, sobre os óxidos. Já até vocês perceberam que eu falei com vocês sobre os ácidos, sobre as bases, consequentemente sobre os sais, que são os compostos que se formam, e isso que é o importante mesmo das funções inorgânicas, né? Os óxidos, só tem um detalhezinho que vocês precisam saber sobre os óxidos, que é na parte da chuva ácida. Tá? Que a chuva ácida é a reação de óxidos liberados da queima de combustíveis com a água para formar ácido. Mas antes da gente chegar nessa parte, explicar o que são os óxidos para vocês. Óxidos são compostos que têm apenas dois tipos de elemento, tem o oxigênio e algum outro elemento, e necessariamente o oxigênio é o elemento mais eletronegativo, tá? Só tem um elemento mais eletronegativo do que o oxigênio, que é o flúor. Então, o F2O não é um óxido, tá certo? Porque para ser chamado de óxido, necessariamente o oxigênio tem que ser o mais eletronegativo. Então esse F2O não é um óxido, apesar de ter só flúor e oxigênio. Todo o resto é menos eletronegativo do que o oxigênio. Então todo o resto que você vir, só um elemento junto com oxigênio. Aqui tem dois oxigênios, mas de qualquer forma são só dois tipos, etc. Tudo isso daqui são óxidos, tá bom, pessoal? Todos esses daqui são óxidos e existe uma diferença. Num geral, os óxidos que são junto com um elemento metálico, cálcio é um metal, magnésio é um metal, esses daqui vão ser chamados óxidos básicos. Óxidos básicos. Tá bem? E os óxidos que estão junto com um elemento que não é metálico vão ser chamados de óxidos ácidos. Não significa que todos os óxidos ácidos vão deixar o ambiente ácido, cada um vai ter uma reação bem específica, né? A própria água aqui é um óxido, tá bom? Ela é um óxido porque ela só tem o hidrogênio e o oxigênio. Então sim, a água é um óxido, mas a gente sabe que a água tem o pH neutro, né? Então o que mais importa não é nem essa nomenclatura aqui de óxidos básicos e tudo mais. De óxidos, o que vocês precisam ter em mente são dois óxidozinhos muito importantes.
esse daqui, tá bom, 3 óxidozinhos muito importantes. E, opa, tem um terceiro aqui que eu não escrevi, o NO2. Existe o NO também, mas tem o NO2. Esses 3 óxidos aqui são bem importantes, tá bom? Mas eu vou olhar só para um deles. Vou olhar para esse óxido aqui. Esse óxido SO2. Por que ele é tão importante? Porque ele é um dos componentes desses poluentes que formam a chuva ácida. Por que chuva ácida? Porque ela tem acidez. De onde vem essa acidez? Não falei para vocês que isso daqui é um óxido ácido? O que significa ser um óxido ácido? Significa que ao reagir ele com a água, ele vai dar origem a um ácido. Porque esse óxido daqui é o que eu chamaria de anidrido sulfuroso. Sulfuroso. Anidrido, o que significa an? Significa não. Hidro, água. Anidrido significa sem água. Sulfuroso porque ele derivou do ácido sulfuroso. Então esse daqui sendo anidrido sulfuroso, ao eu reagir ele com a água, ele vai voltar a ser o ácido sulfuroso. Olha só, o meu anidrido sulfuroso se juntou com a água, ao reagir com a água, eu volto a ter a forma de ácido. Olha aqui, 2 hidrogênios, 1 enxofre, 3 oxigênios. Isso daqui é o ácido sulfuroso. Então esse daqui é o ácido sulfuroso sem uma molécula de água. Esse daqui é o anidrido sulfuroso. Isso daqui é a chuva ácida, pessoal. Na chuva ácida são liberados óxidos de enxofre e óxidos de nitrogênio que, em contato com a água da chuva, vão formar ácidos de enxofre e ácidos de nitrogênio, tornando a chuva ácida. E a única coisa que vocês precisam sobre óxidos de verdade é isso daqui. Chuva ácida, chuva ácida, chuva ácida. Eu já estou escrevendo assim, a caneta está acabando, tá tudo bem, porque a aula está acabando e essa daqui, pessoal, é a última aula que eu estou gravando para os mestres do Enem, regravando, né, para tornar ela ainda mais completa, ainda mais integrada. Então, estou encerrando aqui. Eu acho, quem roubou minha cueca para fazer pano de prato? Eu acho, tá, mais um óxido aqui, gente. Mais um óxido e esse óxido é bacana. Eu achando que tinha acabado, mas não acabou, mas tá tudo bem. Esse último óxido aqui eu tenho certeza que vocês conhecem. O dióxido de carbono. Dióxido, 2 oxigênios de carbono. O dióxido de carbono, ao reagir com a água, está formando ácido carbônico. O ácido carbônico, ele se decompõe, ele se ioniza em H+, mais HCO3-. Humberto, mas é muito pouco, né? Sim, é muito pouco, mas ainda é. Ele ainda é um ácido. Se eu ainda dissolver ácido carbônico na água, a água vai ficar ácida, tá certo? Então ele se decompõe, ele consegue liberar H+, e é isso daqui, pessoal, que é responsável pela acidez do refrigerante e também responsável pelas bolhas do refrigerante. Eles jogam gás carbônico, né? A altas pressões para conseguir dissolver o gás carbônico na água. Dissolvendo esse gás carbônico na água ficam as bolinhas do refrigerante e o fato de ter se formado ácido carbônico deixa o ambiente ácido. Então é por isso que o refrigerante é ácido, porque eles dissolveram gás carbônico para formar as bolhas ali e também, por liberar H+, fica esse pH. Pessoal, coisas mais aprofundadas sobre isso do ácido carbônico, eu falei para vocês na nossa aula bônus também de química, sobre as soluções tampão, aí eu recapitulei sobre esse equilíbrio, né, do ácido carbônico com o bicarbonato e do bicarbonato com o carbonato. Recapitulei com vocês lá na aula bônus, por enquanto aqui já está de bom tamanho, já falamos bastante sobre todas essas teorias ácido-base, sobre pH, vocês viram que não foi nada complicado, né? Deu pra gente encaixar tudo, espero que agora tenham gostado da aula, porque antes vocês estavam dando 4 estrelas ao invés de 5, eu estava ficando muito bravo. Dá 5 estrelas nessa aula, criatura, dá 5 estrelas, e eu vejo vocês por aí, pessoal. Terminamos a última aula, e eu vejo vocês na próxima, né? A próxima sobre termoquímica. Falou, pessoal! Não estava gravando. Estava gravando, graças a Deus.